Em um mundo onde o conhecimento é a chave para o sucesso, há aqueles que se dedicam a desbloquear esse tesouro para as mentes jovens. Prepare-se para uma viagem através das salas de aula e do conhecimento que molda o futuro. Esse é o Histórias, um podcast Unicesumar. Diretamente dos estúdios do Subsolo -1, da Unidade Ponta Grossa, começa agora o Histórias, um podcast Unicesumar. Meu nome é Alan, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma vez com a professora Laís, bom dia, professora. Bom dia, boa tarde, pessoal. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. Bom dia, na verdade, ele fica sendo geral, né? Já que os dias têm 24 horas, as 24 horas podem ser boas. Exatamente, agora o Histórias a gente começa filosofando. O que é o tempo? Essa que é a parada. Vamos lá, muito bem. Hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente, então vocês não vão ter os professores de vocês, mas cumprindo, né, as novidades que a gente quer trazer pro programa, a gente vai trazer histórias de alguns alunos também, né? Obviamente que, para participar, eu sei que tem uma galera que, professor, você tem que levar aluno, porque não sei quem é famosinho do Instagram. Galera, não é sobre isso. Não é o foco. Tem que ter estofo, tem que ter bagagem, tá? Então não é simplesmente... Não que esses alunos não tenham, né? Não, exato, né? Não que não tenham, né? Mas assim, enfim. Não vou entrar muito nisso aqui, senão o pessoal pode se ofender. Mas, vamos trazer pessoas que têm histórias, e hoje, especificamente, eu quis trazer essa galera aqui, porque eu tenho muita curiosidade nesse assunto que a gente vai tratar hoje. Então, por isso que eu quis trazer eles primeiro, tá? Vamos lá ao currículo rápido. Apresentação dos nossos convidados. Então, primeiro, eu só vou falar o nome dos dois no final. Tá bom, pra dar aquele combinado. suspense. Então, primeiro é graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Gestão Empresarial e Recursos Humanos, foi bancário durante 5 anos, servidor público estadual há 9 anos, trabalhando como agente de segurança socioeducativo e atualmente cursando Psicologia e uma pós-graduação em Socioeducação. E o outro é técnico em logística, com experiência em diversas multinacionais, como BRF, né, BR Foods, Continental e Makita, educador social e servidor público no Sistema Socioeducativo do Paraná também, desde 2015, graduando no 5º semestre de Psicologia. Temos aqui Edmar Constantini e Adriano Camargo. Sejam bem-vindos! Tudo bem? Obrigado. Tudo tranquilo? Obrigado pelo convite, professor. Nos sentimos honrados e o senhor começou com a pirâmide invertida, então estava na hora de nós chegar aqui, né? Então acompanhamos a fala do diretor, então chegou a nossa hora aqui de trazer também esse outro elemento que participa que é um dos componentes da universidade, né? Esse local onde nós todos nos reunimos para celebrar e adquirir conhecimento. E colar e ir no bar. E fazer os professores passarem Não raiva. vocês, especificamente, tá? Vocês são responsáveis. Falando da juventude. Mas tá na hora também de vir alguém aqui pra criar algumas polêmicas, dizer que o Pelé era branco. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pra gente não faz isso não. Fazer entrar no hype. A gente quer fazer vários programas ainda. A gente não tem. Bom, galera, como eu falei na apresentação, né, o Edmar e o Adriano, eles trabalham no sistema socioeducativo. Socioeducativo o nome? Isso, socioeducativo. Que eu acho que conversa muito, não sei se é Fundação Casa também que chamam ou não. Não, Fundação Casa é só no estado de São Paulo. Ah, né? tá, é um negócio estadual. Aqui nós chamamos Sense, né, Centro de Socioeducação, ou as Casas Semi-Liberdade, no estado do Paraná. Uhum. Então, cara, Bom, primeiro eu quero que vocês falem um pouco sobre a trajetória de vocês, né? Vocês já têm formação, vocês já têm pós, tudo. Vocês entraram na psicologia posteriormente, muito provavelmente por causa do contato de vocês nesses locais, né? De reeducação de jovens. Imaginamos etc. que seja por esse Imagino motivo, que sim, né? Que a psicologia acho que tem tudo a ver com isso. Mas eu queria saber um pouquinho da trajetória de cada um de vocês antes de entrar na faculdade. E depois eu queria adentrar um pouquinho mais nesse mundo de lidar com essa galera que tá aí numa reabilitação, numa reeducação nesses locais. Quer começar? Começa você, Edmar, que a sua história é mais bonita. Bom, começar de quando, mais ou menos, pra gente ter uma ideia? Era uma vez, a minha mãe e meu pai se conheceram. Nascido na Vila Cipa, eu não sei. Quase. Era uma vez, então, exatamente, o pequeno Edmar, nascido no Distrito de Primavera, em Rosana, São Paulo. Nossa. Então, Rosana, aliás, Primavera era uma cidade, apesar de ser um distrito de Rosana, vamos chamar assim. Rosana, cidade alta? Rosana nas alturas. Foi só uma piada horrível. Meu Deus. É quase Rosana a nível do mar. Senhor, perdoe. Não, foi projetado especificamente para construir a usina hidrelétrica de Rosana. Ah, que legal. Até pouco tempo atrás, era o maior represamento da América Latina de águas, não em produção de energia. Então, era para um projeto para durar 4 anos, mas como tudo no nosso Brasil que envolve política, durou 14, somente isso. Normal. Só 10 a mais.
uma margem de erro ali aceitável, Isso. é claro. Mais uma ponte Rio-Niterói, né? Nesse pique mesmo. Aos 9 anos, então, após acabar essa situação, 9 anos de idade, eu vim pra cá, com minha família, na verdade, eu não vim pra cá, corrigindo, vim pra Mauá da Serra. Aí, também ninguém conhece muito bem, porque... Não, eu conheço Mauá. Quer Eu dizer, não conheço. de passagem, né? Mas todo sim. mundo conhece de passagem, porque é um ponto de interligação entre Londrina, Maringá e Guarapuava. Sim. Então, todo mundo... Eu já passei por Mauá, já vi essa plaquinha, tipo, bem-vindo e volte sempre. É, tá na mesma placa, né? Hoje tá com mais ou menos 10 mil habitantes, mas quando eu cheguei lá tinha em torno de 6, 7. Então era minúsculo mesmo. Não dá uma Vila Cipa, eu imagino, de população. E lá, meu pai inicialmente foi pra roça e começou depois a trabalhar em empresas. Funcionário ali, vamos chamar assim, chão de fábrica. E a minha perspectiva de fato era concluir o ensino médio e trabalhar em alguma empresa. Mas o destino realmente não quis isso. Eu fui recusado nas 2 principais empresas da cidade. Não consegui ser peão, basicamente assim. Obviamente, hoje eu posso dizer que com certeza foi melhor, mas eu tinha muita vontade e interesse. Era aquilo, terminei o ensino médio, ótimo. O que eu vou fazer? Nada. Pra mim tá ótimo isso daqui. Só que no meu trabalho eu gosto sempre de frisar, vou até mandar depois o link pra ele. Eu conheci um amigo, eu tinha em torno de 22 a 23 anos, o Thiago Pires Marques. Hoje ele mora na Inglaterra, ele era agrônomo. E eu lembro que ele ganhava, um dia ele me mostrou o Lerite, eu ganhava um salário mínimo, ele ganhava 10 ou 12. Ele disse, você não pode ficar satisfeito com isso e tal. E ele era um cara muito humilde, muito gente boa. Cara, você tem que fazer uma faculdade, alguma coisa, mesmo que a inicial não seja aquilo que você queira. Mas eu comecei então um curso de técnica de administração e, cara, pra mim foi realmente apaixonante. Gostei demais, tanto é que antes de concluir o primeiro ano do curso, eu já fiz vestibular numa faculdade pública lá, a FECEA, em Apucarana, faz parte daquele grupo Unespar aqui do estado, de algumas menores, né? E cursei administração. Lá eles faziam a administração separados em focos, então, desculpe, ênfase em administração de empresas, hospitalar, marketing, e eu não me lembro a outra agora ali. Mas eu acabei fazendo em administração de empresas e, na minha cabeça, eu ia ser aquele empresário que... O que eu vou fazer hoje aqui? Estaria ali a dona Joana e o seu Fernando. Você tem uma reunião às 8, você vai fazer isso, aquilo. Era o sonho inicial. Mas não, de fato, concretizou eu me tornando um super CEO de alguma empresa, mas eu posso dizer que a administração me levou realmente lá em cima. Levou até um certo ponto muito bom. Fiz estágios em lugares legais, como por exemplo o SESI, até uma coisa que eu recomendo ali para alguns alunos, que eu acho fantástico isso. Eu tive a oportunidade de morar sozinho e a gente conversou fora do ar aqui, mas eu estava vendo a situação do nosso atual diretor, que eu fui morar sozinho, ele citou um certo ponto, eu fui para São Paulo, me montaram um apartamento. Eu fui para Apucarana, que eu morava em Mauá da Serra, e acho que 50, 60 quilômetros aproximadamente, e eu montei uma meia casa, com uma geladeira velha usada. Eu comprei um guarda-roupa, custou R$299 na época, pago em 10 vezes. Com o meu salário acho que era R$550, o salário mínimo de época era em torno de 450. Então era tipo assim, o professor Alain tem ele tem um colchão. Opa, eu quero. A professora Laís tem um fogão. Opa, eu quero. Então foram realmente assim, montando de tal jeito. E o legal de morar sozinho você chega em casa cansado, ninguém fez comida pra você. Você chega em casa cansado, a tua casa tá suja, porque você não limpou porque você tava cansado naquele outro momento. Então isso, acho que pra mim, me fez crescer demais mesmo. Saindo de lá, eu vim pra Mauá, então, trabalhar numa cooperativa de crédito, que eu não vou dar essa oportunidade de fazer um marketing gratuito para eles, já que eu não tô ganhando. Me paguem para isso, né? Me paguem para isso, exatamente. Comecei como estagiário e saí de lá como gerente de contas. Então, para mim, foi fantástico, assim, conhecer todas essas nuances do trabalho bancário. E saí de lá, procurei outros trabalhos e eu fiz tanta entrevista que eu achava que eu era famoso. Eu lembro uma época, um mês, eu olhei no meu e-mail lá, depois de um certo tempo, eu tinha mandado mais de 200 currículos e nenhuma entrevista. Se tivesse vaga de cantor, eu perdia pra mudo. Era absurdo, assim. Tava horrível, assim. Eu não conseguia... Eu amei essa piada! Mas o pior que nem é uma piada, era real. Eu perdia vagas assim. Nem é meme. Não é meme. Eu cheguei na jacareí, tinha um mudinho lá. Foram assim, 3, 4 meses procurando emprego e realmente não conseguia emprego
Eu tinha todas as qualificações para aquilo e realmente não conseguia. Tava assim péssimo. Então, de gerente bancário, eu fui para trabalhar de atendente de posto de gasolina, que foi o que apareceu, para ter ideia. Então, Que ano isso, Edmar? 2013 foi quando eu saí 13. do banco. 13, eu me formei então em administração em 2009, até para contemporizar, né? Eu trabalhei no banco de 2007 a 2013. Recém-casado, por coincidência, demitido. Ei, lá, Então, o dinheiro deu para quitar o carro e as contas e alguns empregos nos quais, assim, opa, esse daqui você consegue, eu aceito você. O salário ofertado era menor do que o seguro-desemprego. Então, era mais fácil eu ficar em casa parado, procurando outras coisas, do que gastar para me locomover e tal. Realmente foi uma fase, assim, bem, bem ruim mesmo. E diante de alguns trabalhos ali nada lucrativos e nada divertidos, surgiu a oportunidade de começar a fazer concurso. A minha esposa, na época ela estava terminando, ela no ensino médio, aliás, ela fez o técnico agrícola, ela já era servidora pública e ela estava fazendo engenharia agronômica. Estava lá no seu quarto ou quinto, acho que quarto ano, se eu não estou me enganado, nessa época. Então ela estava prestes a concluir e, nossa, tem que fazer um concurso e tal. Fiz uns 2 ou 3 e muito mal, por sinal, era meio que assim, que cor é esse microfone? Opção A, preto. B, amarelo. Verde. Eu, antes de responder, azul. A hora que eu fui olhar os gabaritos, peraí, era gabarito J, por exemplo. Então eu saí de um concurso público, por exemplo, de uma que eu fiz, eu tinha certeza que eu tinha acertado no mínimo 90%, 95%, eu não consegui 40%. Então era meio que uma catiça ali fantástica. E depois de estudar sequencialmente para uns 2 ou 3, eu consegui passar nesse nosso. Se eu não estou enganado, né, Adriano, a concorrência nossa era, não quero estar exagerando, mas eu não sei se era 200 ou era 2.000 pessoas por vaga. Nossa. Inclusive. Era 200, era 2.000 e poucos candidatos no total. Era 200, mas coloca um 0 para ficar mais forte. Pra dar uma valorizada. Pra Não, mas 200 já é uma concorrência bem alta. O vestibular, dependendo do local, é um vestibular de medicina. Tanto é que o Adriano foi muito bem colocado, acho que passou na 3ª colocação, eu fiquei em 21º, mas para 24 vagas, desculpe, 19º para 24 vagas, e atrás de nós ficaram colegas de trabalho que hoje se formaram como médicos e advogados ali, bem-sucedidos, inclusive. Então, a gente estava realmente muito bem preparado para esse concurso. Mas vocês antes disso, vocês estavam concurseiros, assim, estavam fazendo, tipo, Não. cursinho para concurso, essas coisas, ou não? Não, quando você não tem uma condição, ou a condição de vida não nos possibilitava, e para quem quiser ir para essa área do concurso, não é extremamente necessário. A gente pode passar aqui o macete para se passar em concurso e tal. Eu tinha passado para agente penitenciário, daí o segundo que eu fiz foi daí para agente sócio-educativo, no caso era educador social, né? O nome do cargo, que agora mudou. E daí a gente passou para educador social. Uhum. Mas quem puder fazer um cursinho, que faça, acho extremamente positivo, mas ou você tem tempo de assistir aula ou de estudar. É porque tem a grana também investida, porque esses concursos não são baratos, né? A não ser que você consiga isenção ali, por qualquer motivo que seja, mas... gira em torno de 100, 150 reais, não é tão oneroso assim a inscrição. Mas o preparo, ele tem mas pro cara, agora, eu tô falando mais pro concurseiro, né? O cara que tá ali fazendo o concurso um atrás do outro, que não perde um edital, entendeu? Sim, daí... Não envolve o cara estudar pra caramba também, por isso que existe o cargo concurseiro, mas e também a grana que é investida, né? Você tem que ter um dinheiro guardado pra você, sei lá, se fizer 10 concursos, vai R$1.500, sei lá. Não é todo mundo que tem, né? Mas a dica, já, eu falar de concurso, eu acho que o concurso mudou a minha vida, mudou acho que a vida do Edmar também. Então, comece com um concurso de baixa escolaridade e até de baixa remuneração, onde vai ser mais fácil de você passar. A partir desse momento, você vai escalonando até o ponto de você chegar onde você deseja, onde você almeja e tal. Então a gente tem colegas que hoje estão na PRF, colegas que estão na PF, colegas que estão na Polícia Civil, que foram galgando esses espaços e que passaram muitas vezes como servidor público de auxiliar administrativo, e daí foram galgando aos poucos. Porque é como dar aula. A primeira aula que vocês deram, com certeza não é a aula que vocês dão hoje, há mais uma segurança e tal. Então, a gente tem quem quiser, quem estiver nos assistindo, nos escutando, quem quiser trilhar esse caminho, a gente costuma dizer que só não passa quem para.
Porque você vai criando uma bagagem e tal. Caraca, gostei disso. E daí, você vê essa margem, e as pessoas veem a margem nos concursos como o nosso, foi 2.000 pessoas concorrendo para as vagas, elas se assustam, porque dá um susto. Mas aí não é real. Não é real essa concorrência. Porque vai ter pessoas que vão faltar no dia da prova. Vai ter gente que tá só testando. Há pessoas que vão tentar passar no concurso sem estudar. E há pessoas que vão estar estudando de maneira errada. Então... Essa insegurança não se justifica, né? Daí você pode sim passar no concurso público, é possível. Eu diria que é possível para uma grande maioria das pessoas, basta você estar dedicado e focado. Um exemplo típico, quem está nos escutando, a prova do professor Alain, ela tem um modo de se fazer. Tem. Então, Rápido. quando Tô indo embora cedo. quando tem, uma vez ele colocou todas as B. Eu lembro disso, todas as alternativas eram um B. Ninguém quase acertou, porque quem que vai acreditar que as alternativas eram todas B? Eu faço isso aí. Poxa vida. Era B de bondade. Era B de bondade. B. E ele não fez propositalmente, que depois ele... Mas é B de novo? Ele não mas ele... Eu fiz, acho que com vocês, acho que foi a primeira turma que eu fiz isso, que eu vi que tinha todos tipificados. Aí depois que eu realizei isso, falei, cara, vou pelo menos um bimestre ou outro vou fazer. Óbvio que não é sempre B, tá, meus alunos? Mas pode acontecer que sejam todos. Lembra... Porque mais do que um teste, só um minutinho, já te passo a palavra, perdão. É. Mais do que um teste de conhecimento, é um teste de fibra. Fibra moral, pra ver se o cara tem... Não vou falar a palavra aqui, exato. O Edmar falou pra mim. Se o cara tem, né, monossílabo ali pra marcar todas, velho. Vamos ver. Mas eu sempre falo assim que essa questão de concorrência e tudo mais, alguém vai passar. Esse alguém pode ser você. Esse alguém vai pode ser passar. você. E eu sempre acrescento ainda quando a pessoa diz, mas é muito concorrido. Você precisa de uma vaga só. Exatamente. Mas tem 3 vagas. Você precisa de uma. Só você vai uma. usar com o PAS 3. Se é tão grande assim que você precisa de 3 vagas. Mas acho que é a insegurança natural da galera, né? Você sempre, mesmo você estando preparado, eu assim, hoje em dia eu sou mais seguro das coisas, assim, mas quando eu tava em época de fazer vestibular e tal, não sei o quê, você sempre tem aquela insegurança que, mesmo você estando preparado, você tendo estudado, sabendo das coisas, Que não você é o suficiente, quando né? você olha os concorrentes assim, né, eles dão medo. Do você mesmo olha jeito aquele que a mar galera de deve ter gente, olhado né? pra mim e, tipo, pra mim, pra outros concorrentes também, né, e ficado com medo também, então, normal. Então, até essa história do medo ali, o Adriano comentou que você tem que focar. O nosso concurso ainda era composto aliás, mais de uma etapa, né? Só que as duas mais difíceis, vamos dizer assim, era a prova, com muitas pessoas, e uma prova física. A prova física é realmente bem pesada, eliminou ali muita gente. E eu lembro de um rapaz que ele tinha passado, no dia da prova física, ele fez o teste físico junto comigo. Ele e outros 8. E eu tentando me concentrar. Eu tenho um primo lá, o Everaldo, que ele foi jogador de futebol. Aí ele comentou, olha, come tal coisa no dia, faça tal coisa. Não fique nervoso antes, que eu já vi gente entrar em campo, sei lá, no segundo tempo, aos 40 e não aguentar correr porque ele Tava não muito conseguiu nervoso. respirar. Nervoso. É verdade. Então ele me deu ali algumas dicas assim que eu levei realmente ao pé da letra. E esse rapaz lá, nossa, eu passei em terceiro e tal, e não sei o que, isso aqui. Tava afoito. Tava demais. Na hora da corrida, e a corrida nossa era basicamente de resistência, não era velocidade, era diferente da polícia, né? É o tal do lagger francês. Então você tem que percorrer 20 metros inicialmente em mais ou menos 7 ou 8 segundos. A cada 5 etapas. É aquele de ficar indo e voltando? Exatamente, Isso. tem Na um apito, quadra, vai né? diminuindo. Vai A diminuindo. dificuldade é a curva, então você consegue percorrer às vezes em 2, 3 segundos ali os 20 metros. Sim. Mas tem Só que que parar. você tem que frear e retomar de novo, Sim, aí sim. é onde acaba. Então esse teste não dura mais que 10, 11 minutos assim, no nível extremo. O outro é o teste de Cooper, né? De 12 minutos, que você tem que fazer no mínimo, acho que 3.600, 3 km, uma 3 coisa e pouco, assim, em 12 3.200 eu minutos. acho. Vinculado à Isso. polícia. Então esse nosso, eu lembro que com mais ou menos, eu tava em casa correndo 6 minutos e pouco de treino. Com 3 minutos, esse cara que tava extremamente preparado, ele fez assim todos os outros testes, é uma somatória, assim, muito bem. Tipo, como é que você foi no salto? Eu saltei tanto. Ele tinha saltado, assim, então no geral todos os testes muito bem. E naquele com 3 minutos ele saiu, 3 minutos era uma pontuação baixíssima. Aí na hora eu olhei e fiquei, nossa, ele saiu e tal. Eu não, tem que focar em mim de novo. E consegui voltar. Até me lembro Não dá que tempo de rir. Não dá tempo. Era uma quadra fechada, só entravam os participantes. Eu vou desistir. Eu lembro nesse exato momento, lá atrás, uma plaquinha, eu olhei pra cima, não, eu vou desistir. Eu vi minha esposa lá fora, bem longeão assim, tentando enxergar. Aí eu consegui dar 2 voltas a mais. A minha pontuação foi um pouquinho acima da nota de corte.
Não era assim, por exemplo, somatório, era você tem que atingir Eliminatório. a média, Sim. exatamente, eliminatório. E essas 2 voltas, de fato, para mim, fizeram a diferença para conseguir ir em frente. Ah, que massa. Então, viemos para cá em 2015, como ela é agrônoma, ela foi trabalhar em Carambeí, o nosso trabalho é em escalas 12 por 36, então a gente trabalha 13, 14 dias por mês aproximadamente, das 7 às 7, ou das 7 da manhã às 19, ou das 19 às 7. E como eu trabalharia tecnicamente menos dias que ela, decidimos morar em Carambeí porque a atuação dela é para lá. Entendi. Então, viemos para cá, e nesse tempo, o Adriano mesmo sabe, quando a gente trabalha em empresas assim como chão de fábrica, eu ia falar ureia seca, mas para não pesar muito ali, ninguém tá ouvindo isso, vamos chamar chão de fábrica, você faz exatamente tudo aquilo que se pede. Você é contratado para lustrar microfone, se mandar você pintar uma televisão, você vai pintar. Você faz aquilo ao extremo. Então a gente fazia muitas coisas as quais realmente não era da nossa atribuição, e você sente até que sobra tempo depois, porque você realmente descansa fora daquilo. Nosso trabalho tem, no fim das contas, a gente trabalha a mesma quantidade de horas que todo mundo que trabalha num formato CLT. O nosso realmente não é CLT, mas seria a mesma situação. E eu consegui, então, dar aulas nesse período. Eu dei aulas para jovem aprendiz durante 5 anos. Olha que legal. De administração, assim, da parte administrativa? Da área geral de administração. Geralzão. Exatamente. Assim, o que foi fantástico, assim, para o meu crescimento, desenvolvimento. Até no começo, o professor Alan falou, acho que vocês começaram por causa do trabalho. A psicologia, de fato, me apaixonou quando eu conheci ela na administração. Eu não sei hoje em dia, mas o curso que eu fiz tinha em torno de 15%, 20% de psicologia. E na pós-graduação eu também conheci ali pelo menos uns 40% de psicologia. Eu sou amigo do Adriano aí desde o começo do trabalho, e nós fomos descobrir esse, digamos, amor em comum. Um dia, voltando embora de carona, os dois juntos ali, eu deixava meu carro na casa dele, alguns dias íamos pro carro dele, outro dia com o meu carro, e aí eu comentei alguma coisa, ele, eu não acredito, é sério que você gosta? Tipo, com mais ou menos 7 ou 8 anos de trabalho, um não sabia que o outro gostava de fato. Então foi bem realmente apaixonante. Aí, vamos fazer, e um meio que dando força pro outro lá, não, vamos fazer, e realmente começamos, e estamos aí pro segundo ano e meio ali, basicamente 40% para 50% do percurso. Olha aí que massa. E você, Adriano? Qual que é a tua história? Você quer que comece lá do começo? Só ia complementar ali, que assim como o professor Elaine repete, a banca repete. Então, quem for estudar, estude pela banca com cursos anteriores. Fazer questão, sempre estudar fazendo. Isso serve para a faculdade, serve para o concurso. Estuda fazendo, que não tem concurso impossível. A não ser juiz federal, daí é impossível mesmo. Juiz federal, Ministério Público, Defensoria Pública. Vamos lá, eu sou o segundo de uma família de 5 irmãos. E cresci num ambiente extremamente pobre de recursos financeiros. E fiz o que alguns fazem aqui, não desanimem. Tive filho na adolescência, tive filho aos 18 anos. E então, que é o grande título, que não está na carreira acadêmica aí, mas que é muito mais, nos motiva muito mais, e serve até para os outros. Tem pessoas que têm filhos aqui, eu vejo às vezes essa ambiguidade dentro da pessoa, de, eu estou... Esse tempo que eu estou estudando, eu não estou com meu filho. Nossos filhos, nossa família, como o Edmar deixou claro aqui no teste físico, são o nosso motivador. Então, minha palavra para as pessoas é que continuem, que não enxerguem o horizonte lá na frente onde você quer chegar, que com certeza você vai aí ajudar a sua família, ajudar seus filhos. Você não vai só por si, né? Você não vai só por si. E isso, sem dúvida, te dá força, né? Então eu tive filhos muito cedo e também trabalhava nessas empresas. Estava chegando perto dos 30 anos e não tinha uma remuneração que pudesse dar uma vida mais confortável para minha família. Então a necessidade, ela é um grande motivador, eu acho, para... É só ver quantas pessoas estudam para sub, né? Muito mais do que estudam para a prova normal. Porque a necessidade, ela bate na bunda, a necessidade, ela propicia isso.
Então, aí quando estava chegando aos 30 anos, é muito difícil você fazer isso sem uma referência. Quando você não tem ninguém na família que é um servidor público, ninguém que percorreu um caminho universitário, é muito mais difícil você conseguir esse Abrir parâmetro. esse caminho. Então, mas aí eu encontrei um ex-colega que tinha trabalhado comigo na Cargill, e ele me falou, o concurso público só depende de você. Nessa altura do campeonato eu já tinha feito alguns vestibulares passado, mas não conseguia estudar, porque o horário do chão de fábrica, ele é das 5 à 1 da tarde, das 3 às 11. Então é um horário, às vezes, que não colabora com essa rotina acadêmica. Então eu fui primeiro para o concurso público, e eu passei primeiro para o que hoje chamo de policial penal, né? Na época era agente penitenciário, e depois passei para agente socioeducativo, que foram os 2 concursos que eu realizei. E estamos lá. Acho que o grande diferencial que não me faz eu ficar lá é porque essa rotina de 12 por 36, ela ajuda muito na qualidade de vida. Apesar de onde nós trabalharmos e todas as questões que isso envolve, tem uma boa qualidade de vida, que é o que... para a gente conseguir curtir nossa família, E estudar também, né? E Vocês estudar. Cursar, né? E a psicologia, ela entra aí como esse sonho antigo, né? Esse sonho de criança, que ficou adormecido por muito tempo, e agora que a vida nos deu essa oportunidade de cursar, e estamos aqui tentando, lutando, às vezes apanhando mais do que... Estamos lutando tipo o Whindersson Nunes. Mais apanha do que bate, mas estamos ali. Estamos ali. Cara, desculpa. Só, isso, professor, pode? Não, assim, bom, a gente sempre... Porque a gente é meio que da mesma geração, né? Todos. Sim. Então, eu sempre... Depois que comecei a dar aula pra vocês, no final a gente sempre batia um papo, tal, não sei o que. Daí eu fiquei sabendo também de onde vocês trabalhavam, etc. Eu, particularmente, eu quis chamar vocês hoje aqui, porque eu sou muito apaixonado... Não é bem paixão. Porque eu acho que não é uma paixão que desperta na gente, é mais uma curiosidade, assim. Eu gosto muito de histórias, sejam reais, sejam fictícias, sobre confinamento, né? Não Big Brother, confinamento tipo cadeia, né? A antiga FEBEM, minha avó botava o maior medo. Você tirar 0 na prova, você vai pra FEBEM. A velha é muito louca, né? Então, assim... Se formou. Porque, assim, é todo o microcosmo. Olha, o microcosmo. É todo um universo próprio. Tem regras próprias, tem leis próprias, né? Eu, na verdade, demorei muito pra ler Estação Carandiru. Eu deveria ter lido isso na minha adolescência. Não sei por que não li. Acho que não me interessava mais literatura fantástica do que literatura real. E eu li faz pouquíssimo tempo. Acho que eu terminei o Estação Carandiru faz 2 meses, né? Comprei agora e li agora. E, cara, é extremamente fascinante. Já vou também... Acho que o Adriano falou que já leu a trilogia, né? Já li, As Prisioneiras. Prisioneiros e Carcereiros, né? Carcereiros. Então, são livros ótimos para ilustrar. Um pouco não é bem a nossa realidade, mas então, o público acaba sendo similar, né? Então, não é exatamente... E eu gosto muito de true crime, gosto dessas coisas, né, cara? E é isso que eu queria que vocês trouxessem um pouco aqui também, né? Tipo, além de falar da história de vocês, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é cuidar dessa galera, né? Vocês estão são com menores de idade, né? Que vocês trabalham lá, que tá ali sobre a tutela de vocês. Mas eu queria saber do dia a dia, cara, dos perigos enfrentados, ou às vezes até das histórias bonitas que vocês acabam encontrando lá dentro, ou não, ou é só trecheira mesmo, não sei. Aí eu deixo pra vocês contarem um pouquinho pra gente como que é a vida de vocês, o que vocês fazem lá dentro. Vamos começar então desmistificando uma coisa que muita gente às vezes não sabe, porque nós temos adolescentes ou jovens, vamos chamar assim, de 20 anos às vezes, 19 anos. Mas o pessoal pergunta, mas peraí, mas a maioridade no Brasil não é a partir dos 18 anos? Sim, só que dos 12 anos completos até os 18 incompleto é considerado adolescente. Desde que a pessoa tenha cometido, vamos chamar inicialmente de crime, na adolescência ela pode pagar esse crime até os 21. E na adolescência é chamado então, não é chamado aí como crime. Ato infracional. É um ato infracional. Um ato infracional. Exatamente. Só muda de fato a nomenclatura. Porque, por exemplo, se chegar alguém aqui nos assaltar com uma arma, se ele for menor, ele cometeu um ato infracional. Se o maior que esteja junto com ele, por acaso, cometeu um crime. Então, assim, o pessoal às vezes sempre pergunta isso. Ao contrário, eu acho que o Adriano também pode corroborar com isso, o Paraná é realmente a referência nacional na socioeducação, porque começou muito cedo, de fato, e se integrou às informações lá do Estatuto da Criança e Adolescente e posteriormente do SINASE.
Então, realmente... SINASE é o Sistema Nacional de Socioeducação, uma legislação mais recente que regula como devem ser cumpridas as medidas socioeducativas. Isso, até se eu falar algum termo aqui, esquecer da situação, lembre ali, mas porque a gente pergunta, pode deixar. acaba sendo realmente bem comum. A questão do jovem no sistema socioeducativo, ele envolve o que envolve sempre o jovem. São normalmente vindo de famílias desestruturadas, enquanto desestruturados, entenda, não é a questão de um pai, uma mãe, ou de dois pais ou duas mães. É, na verdade, essa falta, às vezes, desse ambiente familiar que propicia ao jovem o desenvolvimento. Atenção, Então, carinho. Cuidado, carinho. Às vezes é muito comum, se seu pai se seu avô é advogado, se seu pai é advogado, a tendência é que você seja advogado. A mesma coisa, às vezes acontece que o avô do jovem era envolvido com a criminalidade, o pai dele também era, os irmãos são, os tios são. É a vida que uma ele conhece. consequência que acontece, né? E a referência que o cara tem, É a né, referência cara? que Tipo, o cara tá no tem. bairro, acho que a gente até conversou aquele dia na escada sobre isso, né? A gente conversa nos corredores aqui, nós trazemos direto. as conversas dos corredores Mas diretamente do podcast. Mas então, acho que a gente tinha até falado, a referência que o cara tem de vida boa no ambiente que ele tá inserido, é do traficante, muitas vezes, né? É do dono do morro. Eu quero ser aquele cara ali, né, cara? Eu quero ter aquelas correntes de ouro, eu quero ter aquele carro, enfim. Quero andar com a K40, nem sei se é a K40, mas enfim, já tô jogando lá no Rio de Janeiro, né? Mas eu quero isso pra mim, né? A referência de sucesso do cara é essa, né? Até o Adriano citou um ponto interessante ali. Não tem a ver só com o dinheiro. Inicialmente é bem comum que as pessoas pensem que entrou na criminalidade porque não tinha dinheiro, não tinha comida, não precisava de alguma coisa, um remédio, foi roubar, foi traficar, foi cometer outros atos infracionais. Às vezes a pessoa tem tudo financeiramente em casa. Então esse mundo adentra-se pela falta, vamos chamar resumidamente, do cuidado. Às vezes ser visto, ser lembrado, como diz a nossa grande Maria Aparecida, o adolescente tem que ser validado, tem que ser considerado, e realmente às vezes acaba não acontecendo. Então esse mundo também leva a outras coisas inicialmente, ou seja, ninguém começa no crack, na cocaína, logo ali aos 13, 14 anos. Nossa, o menino tá perdido ali na droga nessa idade. Ele começou lá no cigarrinho, lá é bem comum, pelo que a gente vê na nossa realidade, aos 8, 9 anos, a maconha aos 10. Então Nossa, bem cedo. E aí vai progredindo. E muitas vezes dentro do ambiente familiar, né? A bebida, a gente fez até um trabalho muito extenso sobre álcool O professor avaliou ano passado. E tabaco, porque a família acaba... Porque, infelizmente, muitas vezes no Brasil é naturalizado esse acender um cigarro para o adulto, esse tomar um gole da cerveja, e isso daí acaba sendo muito pernicioso na vida do jovem que não tem essa referência, não tem onde se ancorar. Logicamente, a questão socioeconômica ainda é o mais marcante, mas nós estamos vivendo esse fenômeno agora, na socioeducação, nos anos para cá, que é esse jovem que ele tem condições, ele não vem de uma família envolvida, mas de repente ele vai por uma experimentação, a questão está muito ligado, e vocês são professores de ciências biológicas, à adrenalina. Então, há uma adrenalina em você passar a noite na biqueira vendendo droga. E, como eles dizem, o termo é um termo interessante, espiado, que eles estão sempre espiando mesmo, ver se a polícia não chega. Então, há uma adrenalina nisso que é viciante. E a mesma coisa com quem faz o assalto a mão armada. Esse jovem que ele é invisível para a sociedade, esse jovem que ele foi a vida inteira não visto, não lembrado, de repente com uma arma na mão, ele vira o senhor daquele microcosmos. Ele vira o senhor daquele microcosmo. Então todo mundo abaixa, todo mundo me passa tudo. Então, além de ser uma fonte de renda, a criminalidade se torna uma fonte de prazer e de poder. O Adler, que é um dos autores que a gente não estuda na psicologia, passa muito de passagem, mas ele tem uma teoria que é o poder que move a psique humana. Então, esse jovem é muito condicionado, muito chamado por essas variáveis que são
oscilam bastante de 10 anos, quase 10 anos que nós estamos lá no sistema, para cá mudou-se muito o cenário, embora não mude a idade. O perfil, né, do jovem que vocês atendem. Eu vejo assim que hoje, na verdade, eu vejo a sociedade jovem hoje, essa geração jovem hoje, né, de 12 a 20 anos ali, que é a faixa que vocês trabalham, a gente vê características de doenças psicológicas mesmo, que a gente não tinha anteriormente. Então, muitos adolescentes, até crianças, entrando em depressão, tendo crises de ansiedade. Mas eu acho que, como a saúde mental tá em alta, talvez sempre houve, talvez agora só seja identificado com maior facilidade. Mas eu acredito que aumentou, por causa da sociedade em que a gente vive. Sim, acho que sim. Não, nesse ponto também, mas a grande questão que a gente bate numa tecla repetidamente é que já há um projeto de lei aprovado, inclusive, mas como não demora-se a ser seguido, às vezes, a legislação, a gente costuma dizer que o primeiro ato infracional do jovem é quando ele faltou a primeira vez na aula e ninguém correu atrás desse jovem. Porque é investido um caminhão de dinheiro na socioeducação, mas não é investido lá na base. Então esse é o grande problema, o grande gargalo de solução da socioeducação é esse, assim como eu acredito que seja também no sistema prisional. Ele tem uma assistência, os direitos humanos deles são respeitados dentro da socioeducação no Paraná, há um tratamento muito digno, feito pelo próprio Estado, mas não há nada anterior e nem nada posterior. Que previna, no caso. Então, vocês querem histórias? Eu vou contar uma história aqui. Um jovem, vamos chamar ele de... Joãozinho. João, André. André é um nome bom. Teve um jovem que a gente atendeu, um jovem aderiu muito à medida, ele estudava, ele fazia os cursos que foi ofertado a ele, e na ocasião do desligamento dele, a gente acompanhou até a residência e ele chega nessa casa e ele morava com a avó e ele pergunta para a avó: eu tô com fome, vó, o que tem para comer? Ela diz: só tem arroz. Então esse jovem que trilhou um processo de ressocialização, quando adentra a casa novamente, quando é desligado do sistema, ele encontra a mesma carência de recursos, a mesma realidade que ele tinha antes. Ele volta pro mesmo lugar, né? Ou seja, é muito difícil aí prevalecer essa questão da vontade do jovem. Por causa do o jovem estímulo. não tem vontade de fazer. É a mesma coisa daqui. O jovem não tem vontade, o jovem tem vontade. Ele ainda talvez não tenha conseguido o apoio necessário. Então, são questões que acontecem e que a gente que trabalha, que também é ser humano, machuca a gente, porque a gente quer que o jovem, jovens como esse, se recuperem. A gente comentou até no programa com a Michelle, que ela mesma falou que ela estava inserida num contexto em que ela não tinha apoio, então ela duvidava da capacidade dela. Verdade. Então isso é muito real, né? Se você está inserido num contexto que não te favorece, torna-se mais difícil. Sim. Com certeza. E você também pensa que as pessoas que mais deviam te apoiar, ou você não tem, ou estão ausentes, ou não te apoiam, né? Tipo, aqui, a referência que você tem em volta, sei lá, dessa... Então a gente sempre bate na tecla, não é porque a gente está fazendo psicologia, mas há essa lei que precisa ter um psicólogo e um assistente social na comunidade escolar, para que a gente consiga minimizar esse... É como saúde. Vocês também são ciências biológicas, sabem que o exercício físico, a boa alimentação, ela é muito mais barata do que o tratamento de saúde posterior. Sim. Então, a mesma coisa acontece com a socioeducação. Eu acredito que cada real investido nessa prevenção, ele vai gerar uma economia de muitos reais depois, no sanear essa dificuldade que se cria. Mas baseado assim, na experiência de vocês acham realmente que a causa... Porque assim, a gente vê muitos teóricos, né, que estudam, etc., esses fenômenos aí que acontecem com os jovens, infratores, etc. Mas pra quem tá lá na lida, eu acho que, como sempre, né, a pessoa que tá trabalhando com aquilo vai estar... A realidade é diferente. A realidade tá bem mais na cor da pele. Mas assim, vocês diriam realmente que o jovem ele envereda por esse lado pela falta de cuidado, pela falta de carinho em casa, e não importa... classe social, não importa nada, seria essa falta de atenção primária que ele não tem. Isso, eu acho que sim. Tem um fator preponderante nisso, e aí não cabe a nós culpar
essas estruturas familiares. Porque essas estruturas familiares, às vezes, fazem o que é possível a elas fazerem. Sim. Então são, ou repetem ciclos, que a gente vê isso cotidianamente na psicologia. Bem comum, né? Ou essas pessoas, elas estão, por exemplo, uma mãe de família aqui vamos pegar aí região metropolitana de Curitiba, que sai cedo e volta à noite, uma mãe solo. Qual é a capacidade que essa pessoa tem de estar presente na vida do filho? Ela precisa sustentar. Então, a falta de uma rede de apoio não é culpabilizar mulheres e nem culpabilizar simplesmente a família, mas nós, enquanto sociedade, também enxergarmos que há um abismo, há uma falta de creche, há uma falta de contraturno, há uma falta de uma assistência para essa comunidade. É sistêmico o negócio, né? É sistêmico. Então, aí acho que está o viés onde a gente poderia diminuir, embora a gente tenha diminuído muito, depois da pandemia, o número de jovens apreendidos. Podemos falar um pouco disso? Sim, o perfil, posteriormente. Até o Adriano comentava desse menino que ele foi liberar lá, acho que foi você mesmo que foi acompanhar, o almoço nosso... Aliás, vamos falar um pouquinho das refeições. Eles têm direito por dia, como café da manhã, 2 pães, geralmente vem com margarina... ou uma mortadela, ou presunto, queijo, ou queijo, muito... ou presunto ou queijo, e pela manhã vem 300 ml de café com leite. Geralmente passa um pouco, eles tomam basicamente, eu quero tomar meio litro, por exemplo. Se sobrar, pode tomar, não tem problema, ninguém vai ficar questionando. A gente monitora se, por exemplo, for faltar para alguém. Então, por isso, a partir de 6h30 da manhã o café está servido. Obviamente que a maioria deles não levanta nesse horário. A gente entra nisso depois. Então, no horário do almoço tem uma marmita. Uma marmita, pelo menos de volume, ela é grande. Vem ali com mais ou menos 750, 700 gramas de comida e um copo de suco. E uma sobremesa. Pode ser um docinho, uma gelatina, alguma coisinha. À tarde, repete o café, igualzinho o café da manhã. Um novo café da tarde. E por volta das 19, a partir das 19, aliás, eles têm um jantar. Então, esse menino sai dessas 4 refeições por dia e vai para casa... onde tem arroz. E esse menino, na ocasião que o Adriano foi liberar, o almoço então chega por volta de umas 10. Vamos liberar ele agora, estamos saindo. Você quer almoçar antes de ir? Não, eu vou comer em casa e tal. Você pode comer em casa, porque como o Adriano disse, esse menino era um menino que aderiu muito bem à medida. Então ele era respeitoso, ele comentou de fazer todos os cursos. Às vezes a gente oferece, olha, tem um curso, sei lá, de auxiliar administrativo de 2 meses, eles querem fazer... tô de boa, assim, não quero, tá tirando. Termos que eles usariam, muitos deles. Então eles se recusam a fazer, porque na cabeça deles, se eu não for fazer, o curso dura, por exemplo, 2 meses. E se eu for liberado antes, eles não vão me desligar, eles vão me segurar. Ou eu não tenho vontade, não tenho capacidade, não tenho interesse. Nós tivemos meninos lá que não sabiam de fato ler. E parece extremo, mas isso a gente até brinca. Eles não conhecem os dias da semana e não sabem os meses do ano. Nossa. Meu Deus. É comum. Isso... É muito comum e chega a ser... Esse estranhamento do senhor é muito comum às pessoas. Mas é muito comum deles. Eles não sabem as estações do ano. Às vezes os dias da semana, às vezes os meses. O básico mesmo. Eles não sabem o básico mesmo. Capital. Então, é muito engraçado. Tipo, capital do país. Já bugam. Então, realmente... há um abismo entre... aquilo que como o jovem chega e como a gente gostaria que ele alcançasse. E isso na medida socioeducativa é difícil você contemplar toda, porque você... Hoje, um homicídio na vara de infância de Ponta Grossa, um homicídio ele vai ficar aí em torno de 1 ano e meio. Então, 1 ano e meio que você tira ele dessa vida... não é o suficiente para que ele mude uma chave às vezes, na cabeça dele. E para ele voltar para o mesmo ambiente. Para ele voltar para o mesmo ambiente. Então é muito difícil, porque por causa disso. Dessa questão da diferença da onde eles estão e aonde a gente gostaria que eles chegassem. Onde a própria sociedade gostaria que nós colocássemos esse jovem. Sim, o professor Alain foi traumatizado pela Fundação Casa. Só que inicialmente... Febem, minha avó. Verdade. Se tirasse 0, ia pra Febem. Inicialmente, a Fundação Casa era para maiores, né? Era depois que a Febem virou Fundação Casa. Tá. Então, inicialmente, se você for pesquisar, a Febem era realmente assim, ó. Eu tenho 3 filhos e, poxa, não tô dando conta de todos.
vai lá, porque eram encaminhados, não eram pessoas que cometeram atos infracionais. Eu levava o meu filho lá porque lá ele ia ter escolarização, alimentação. Assistência, tipo, era um local Era de todo assistência. preparo. Só que chega lá, o governo de repente acabou não dando conta, não sei como funcionava de fato em São Paulo nessa época, e as pessoas, além de não receber aquilo que inicialmente foram lá para receber, educação, alimentação e todo o suporte para crescer bem, além de não receber, era basicamente o internato que a gente vê em filmes que mandei meu filho pro internato na Itália, na Holanda, não sei o quê, só que era um internato do crime. Porque lá, além de não receber nada disso, eles ainda sofriam, porque às vezes não tinha alimentação, maus tratos e tudo mais. Quando saía pior, né? Quando saía pior. Saía fugido, por sinal, de lá. Sim. Antes do que você olhar a legislação para criança e adolescente, ela é muito recente, né? O próprio ECA foi de 92, então antes disso não havia o Código de Menores, que era essa a legislação vigente. Então, isso que a sua avó falou era meio que, tipo, era baseado nessa época. Mas eu tinha medo, velho, eu tinha medo desgraçado. A minha mãe falava que o homem do saco ia me pegar. O homem do saco é muito simples. Mas é que toda hora passa alguém com um saco carregando nas costas e ficava... Quantas crianças será que tem ali dentro? Sério, eu ouvi esse tipo de... Mas então, isso que você falou é até quando você vai estudar um pouquinho sobre as penitenciárias brasileiras, né? Algumas até desativadas, tipo como o próprio Carandiru, você vai ver que no começo eles faziam um trabalho bonito, assim, sabe? De ressocialização. Isso anos 30, anos 40, né? Quando eles foram... anos atrás... Quando eles foram... Realmente, quando foram instalados, instituídos, era pra fazer um trabalho sério de, né, reeducar aquela pessoa e reinserir ela na sociedade. Social. Só que depois, no tempo, vira depósito de gente, né? E daí você vê realmente deteriorando a um ponto que, como vocês falaram, a pessoa entra lá de um jeito, sai pior, né? Acho que sai do controle, né? Sai do controle deles. Eles recebem mais pessoas do que eles têm capacidade e vai se perdendo. O que eu já li sobre o crescimento, né, do poder dos internos dentro desses locais, aí não sei, vocês podem até me corrigir, que vocês entendem disso muito mais do que eu, mas era até sobre diretores de cadeia que irresponsavelmente davam lideranças ali no meio, até para tentar manter o controle, né? Essas lideranças cresciam ao ponto que virava ali um barril de pólvora. Não, um barril de pólvora que esses caras tinham controle total e poderia explodir a qualquer momento ao bel prazer deles, né? Como era o próprio caso do Carandiru. Eu tô falando bastante do Carandiru porque eu justamente acabei de ler o livro. Fresco na cabeça. Mas é justamente... Eu não sei como tá, vocês, de novo, né? Podem até falar melhor. Eu não sei como tá hoje, como tá essa questão, mas eu acredito que hoje o trabalho deve ser feito de forma mais técnica também. Eu não sei também se com o surgimento de facções como o PCC, por exemplo, que organizou, né? Que fez organização, tem regimento do crime, etc. Eu não sei se isso também tá mais controlado, né, dentro dos presídios. E também não sei como funciona nas casas de socioeducação. Vamos contemporizar, até para todo mundo ter um padrão ali de, por exemplo, como é quando a pessoa entra. Como é a casa. A casa, vamos lá. Boa. O censo, ele funciona basicamente como um presídio um bom presídio. Um excelente. Um excelente presídio. Porque é uma cela individual, onde a gente chama de alojamento. Na socioeducação há essa mania de tudo dar outros nomes. Se abranda, né? Abrandar, porque... Romantizar, de certa forma. Mas é um presídio bom, nesse sentido de qualidade de vida. Logicamente, nós estamos falando de pessoas encarceradas. Qualquer um de nós que seja lá cerceada a liberdade por 1h30, já foi feita essa experiência, a pessoa começa a enlouquecer lá dentro. No Big Brother os caras só comem e dormem e ficam ganhando milhões de reais toda semana e ficam doidos, né? Imagina você... Eu costumo falar lá na SEMI que é um Big Brother que vale porque tem câmeras lá dentro, que vale ali, que o prêmio é a liberdade. Porque, de certa forma, Então, o censo, ele funciona nesse viés. Então a escola funciona lá dentro, oficinas são ofertadas lá dentro, há todo um cuidado de atendimento. Tem as quadras, tem quadra de society, quadra de salão, tem o videogame, tem filmes. Então, a estrutura e a manutenção são mantidas assim? São boas condições. Mesmo que, como eu falei, depois da pandemia. Aqui dava pra ficar 3 horas falando. Não, temos 3 horas. Depois da pandemia, foi diminuído muito a quantidade de jovens no sistema socioeducativo. Então,
ainda as condições estão ainda melhores. Eu acho na questão de ofertar para esse jovem um ambiente com a dignidade preservada. E daí a semi-liberdade, quer falar da semi? Até comentando um pouquinho do censo ali, acho que o Adriano, como a gente comentou, para a gente é muito comum, a gente pode acabar esquecendo. A refeição é no mesmo padrão da semi-liberdade. A diferença é que no censo, como eles estão numa cela, eles chamam de alojamento. Mas basicamente, para a gente entender, é como se fosse uma cela de cadeia individualizada, com banheiro, eles têm banho todos os dias, como o Adriano falou, tem esporte, lazer, tudo mais. A escola é lá dentro, então imagine uma cela para 10 pessoas e uma cadeia no contexto gigante ali. Então a escola realmente ali dentro, estudam ali em 6 ou 7 meninos para poder dar conta de cuidar caso resolva de repente brigar, acontecer alguma coisa. Então a estrutura realmente, o sistema socioeducativo realmente é muito bom. Falta o pré e o pós. O sistema é muito bom. Na semi-liberdade, então imagine a sua casa com vários quartos. É realmente uma casa. O portão fica trancado, mas você vai sair com o seu carro, por exemplo, digamos que você tenha, sei lá, 5, 10 filhos grandes, se alguém quiser sair naquele momento ali, vai conseguir sair. Diferentemente do Sense, onde eles estão fechados, eles saem da casa fazendo caminhada ali, 50, 100 metros até a escola, tem acesso então o que no Sense é extremo, tipo, não pode ter um lápis lá na cela, porque o menino pode de repente tirar sua vida ou atacar alguém numa dessa. E ali não, ali eles têm toda a estrutura de uma casa mesmo. Tem uma sala, tem uma TV boa, grande, tem videogame, tem computador. Eles frequentam a escola da comunidade. Se estão na idade adequada, vão para algum colégio regular, mais próximo possível. Regente, Osório. Nós já rodamos a cidade, que é onde tem vaga. Sim. Então já teve aluno sócio-educando nosso... lá no Santa Terezinha, então Sim. O que pra gente é longe, porque a unidade nossa fica ali em Uvaranas, próximo ao Tozeto, ao Condor ali. Então só pra gente colocar. E às vezes, se um menino de repente foi apreendido recentemente, ele tava estudando, sei lá pensar um bairro aqui, lá no Jardim Carvalho, por exemplo, ele continua frequentando a escola dele. Então pra gente é um pouco longe, mas ele continua fazendo isso. Ou seja, a escolarização acontece na comunidade. Serviço de saúde é da comunidade. No Sense tem enfermeiro, tem médico ali dentro. A não ser que seja uma especialidade que não tem ali, ele sai, mas é feito todo um aparato. No nosso não, é como se eu fosse levar, digamos, eu fosse conduzir o Adriano aqui, que tá com dor de cabeça ali forte, e eu preciso levar ele no posto ali, em qualquer lugar. Ele vai no carro comigo, nós temos um motorista, temos carros à disposição. São ofertados cursos, às vezes cursos que lhes interessam, às vezes cursos que não lhes interessam. Mas geralmente eles têm uma maior acessibilidade do que, por exemplo, a pessoa que está lá na comunidade. Nós já tivemos cursos do Senai, por exemplo, que são bem difíceis de conseguir. Eu não sei como funciona hoje, mas teve uma época que a pessoa ganhava um certo valor, tipo 8, 10 reais por dia, no Senai, que era para custear o transporte e uma refeiçãozinha ali, um lanchinho. Como o menino comia lá e era transportado com o carro oficial, então esse dinheiro ficou para ele, por exemplo. E uma pessoa, às vezes, na comunidade não consegue esse tipo de acesso. É uma coisa que a gente também bate na tecla. A gente precisa de uma ação social. Por quê? Vamos pensar em o Joãozinho e o Zezinho, então, agora, para ficar 2 jovens. O Joãozinho infracionou. O Joãozinho vende drogas. E fez isso reiteradamente e acabou parando no sistema socioeducativo. Esse jovem vai ter acesso ao curso do Senai, ele vai ter acesso à escolarização, que vão levar e vão buscar, ele vai ter acesso ao psicólogo, que tem na unidade, ele vai ter acesso a terapeuta ocupacional, que também tem na unidade, e tem uma pedagoga também na unidade para cuidar dos assuntos. E o outro jovem, vizinho dele, que resolveu, tá indo às vezes andando 2 km para chegar na escola e voltar. Se ele quiser fazer um curso do Senai a R$400, R$500, que é um curso do Senai, ele não tem essa condição. Então, há esses... Há essa diferenciação que acaba empurrando esse outro também para a criminalidade. Então, é essa questão que a gente quer chegar. Agora, o senhor tocou o assunto das facções e tal. Elas estão chegando na socioeducação e transformando o ambiente também, porque... Antes a gente tinha que saber
se um jovem tinha rixa com o outro. Se era faccionado, né? Não, se era rixa com o outro. Só rixa, né? Tipo, eu não gosto do fulano, então a gente tinha que saber isso. Hoje a gente tem que saber as facções porque senão um mata o outro sem nunca ter visto na vida. Nossa. Só por ser de facção rival. Então acaba criando uma irracionalidade. Muito delicado, né? Essa é muito delicado e muito sensível ao ponto que o jovem pode não ocultar a verdade, ele pode não falar e de repente criar situações. Então você tem que ter uma atenção redobrada nesse sentido. E assim, os perigos que vocês enfrentam lá dentro, ou é mais tranquilo do que a gente imagina, assim? Alguma coisa que vocês possam falar, né? Assim, não, que não comprometa. Quando você foi dar aula a primeira vez, deve ter dado uma dor de barriga, uma nervosismo e tal. Mas aquela situação que acaba sendo, às vezes, um pouco rude até, porque você tá ali contra 30, 40 pessoas que podem perguntar vai que pergunta algo que eu não saiba, vai que pergunta algo que eu não o professor dizer que não sabe uma vez, dá, 2 vezes dá, na terceira, então, esse professor... Então, a gente acaba acostumando, não acostuma. Hoje o nervosismo existe, mas ele é muito menor. Sim, quando a gente não sabe, a gente enrola. A gente enrola tanto que o cara fala assim, ele deve ter respondido. No meio dessa enrolação toda, ele deve ter falado. Lá, por mais perigoso que seja, a gente acaba acostumando. Uhum. Porque é o nosso dia a dia. Então, a gente acaba acostumando com o cenário Logicamente que no meio disso tudo, há 2 fatores que a gente não pode deixar de esquecer nunca na socioeducação, eles são muitas vezes essas consequências do meio. Uhum. Então, mas eles são vítimas da sociedade? São. Mas eles são só vítimas da sociedade, desse sistema social? Não, eles são extremamente perigosos. Então a gente já teve dentro da SEMI situações muito terríveis. Desconfortáveis. A gente já teve sequestro, a gente já teve tiro dentro da Casa Semi Liberdade, a gente já teve roubo de automóvel. Então há um risco que eu diria que é iminente, sempre. Porque a qualquer momento a casa vira, que a gente diz que eles estão... Porque são adolescentes. Aqui, às vezes, na sala de aula, acontece de começarem a bater boca, discutir. Agora, imagine seres humanos que são condicionados a resolver tudo na violência. Uhum. Então, às vezes, de uma discussão, eles passam horas discutindo e não acontece nada. Às vezes uma frase mal interpretada já vira no embolar lá e você lá. Daí é a nossa função separar, nossa função preservar a integridade deles. Então há esse risco, mas é um risco que a gente acaba acostumando. Uhum. E como que vocês desenvolvem o trabalho? Eu ia falar da outra questão, né? A gente tem que lembrar que há pessoas que realmente são ruins. Uhum. Há um fator de psicopatia, há uma porcentagem de psicopatia. E eles também estão na semi-liberdade. Eles também estão lá. Você percebe no trato diário, você começa a entender quem que é quem. E aí sim, o risco é um risco diferente. Porque esse não vai agir na emoção, mas ele pode, se ele quiser alguma coisa, ele pode ser. Como é que é o dia a dia? Deixa o Edmar responder. Até voltando, o Adriano comentou das facções do momento, mas quando a gente chegou lá, nosso público, a média de idade realmente que eles ingressam lá é 15, 16, 17 anos aproximadamente. É óbvio que tem mais novos e também tem mais velhos. Essa é uma média, apesar de eles poderem ser encaminhados para lá desde os 12. Mas é muito difícil, de fato, encontrar alguém com 12. Porque imagino, geralmente... Os primeiros atos infracionais não são punidos inicialmente tão severamente, a não ser que seja algo assim de extrema gravidade. Mas caso contrário, eles tentam, olha, vamos abrandar porque foi uma situação específica, foi assim, foi lá. E a legislação prevê, né? A legislação prevê o cerceamento da liberdade só quando há o ato infracional com violência ou grave ameaça. Uhum. Então, Isso. para o adolescente cair, para o adolescente ser apreendido, para ele entrar no sistema socioeducativo, ele precisa ter ou um assalto a mão armada, ou uma infração grave, ou uma tentativa, ou um homicídio.
Ou, no outro caso, quando ele reiteradamente comete outros delitos. Aí entra o tráfico, que é o mais comum, né? Então, ele vai reincidindo no tráfico até que ele acaba apreendido. Então, e lá atrás, os primeiros meninos, vamos chamar assim, adolescentes, jovens, eles eram aqueles estilo meio que provocadores, mas com coisas pequenas, por exemplo, olha, não mexe nesse microfone, você virou as costas, o cara tá assim, tá ali toda hora. Cara, eu falei que não, viu? Para com isso. Você tem que ficar lá como se fosse realmente aquela birrinha de criança. O cara com 18 anos fazia isso. Por exemplo, eles dormem lá, você foi, sei lá, no banheiro, ele tá de olho às 3 da manhã lá, esperou você ir no banheiro, pra ir ligar a televisão no máximo, assim, e sair correndo lá. Meu Deus do céu, cara. Tipo, então, toca a campainha e sai correndo. São adolescentes. É engraçado que as pessoas pensam, às vezes, na criminalidade, no potencial ofensivo, mas tem esse outro lado. Eles são adolescentes, então eles querem também ter essa ganhada. E ali eles têm essa oportunidade, porque ali eles não precisam, digamos, correr atrás do deles como na rua. O cara que vive do tráfico ali, ele não vai poder traficar ali dentro. Então não tem que se preocupar se ele tá formal para, digamos, o trabalho dele. Ali, às vezes, eles fazem essas traquinagens, vamos chamar assim. E às vezes você vê até o padrão infantil, que de repente lá na vida foi deixado de lado. De brincar, às vezes, sei lá, eu peguei um copo d'água, taquei no Adriano. É coisa que ele não pode. A gente vai lá e vai comentar. O menino, até a gente chegar lá, o menino tá correndo atrás do outro, mas aquela alegria, assim, que você sabe que não pode, às vezes você vai, mas... É até contrastante, né? É contrastante. Cara, muito... É um ambiente onde você realmente observa nuances muito contrastantes, muito humanas, assim. Então, você pensa, eu costumo dizer que chega a ser... cômico, se não fosse trágico, né? Trágico. Adolescentes que foram apreendidos por homicídio, questões pesadas, realmente. Eles estão deitados de conchinha assistindo televisão, e não é porque não é a questão nem homoafetiva, uma questão do frio. Aí eles dormem de valer, um deita no colo do outro. O cara tá deitado no seu colo, fazendo carinho. Eles fazem cafuné no outro. Isso mostra cada vez mais que não é que essa discussão, né, de lado, né, que a gente hoje tá tudo muito polarizado. Tem muita nuance no meio, né, cara? É muito cinzenta a parada. Do mesmo jeito que você falou, eles nem são totalmente vítimas da sociedade, mas também não são inocentes, né, cara? Inocentes, tipo, você tem a questão do ambiente, mas também você tem a questão de uma possível psicopatia, sociopatia, sei lá. Então não é uma parada. Até a própria maldade. É complexo, né? Até a polaridade, quando a gente fala de polaridade de bandido bom, bandido morto, ou a galera que acha que todo mundo é vítima da sociedade, fica até bobo, né? Fica uma discussão boba, né? A Sueli Carneiro tem uma frase que eu acho ótima, né? Uma das grandes intelectuais negras desse país, ela diz: entre a direita e a esquerda eu continuo sendo preta. Ou seja, entre a direita e a esquerda nós continuamos sendo povo. Nós estamos nesse meio e Sim. E essa discussão realmente não leva a nada. Não cabe, né? Essa discussão polarizada. Normalmente essa discussão é feita por quem? Por quem realmente não está lá na base e não conhece essa realidade, não vê como é que funciona. As discussões elas são feitas normalmente por quem, no máximo, estudou a teoria. No máximo, não mais essa vivência prática. Então, é muito comum as pessoas não, mesmo os nossos superiores, depois do diretor, não saberem nem quantos agentes tem, nem como é que funciona. Essa é a pergunta que você fez, como é que funciona o trabalho? É uma discussão que talvez eles não entendam como funciona. A diferença, por exemplo, do trabalho de um agente na SEMI, um educador na SEMI e no SENSE, que são trabalhos, embora seja o mesmo cargo, é um trabalho bastante diferente. Porque a nossa arma lá, nós costumamos dizer que o jovem inocência, ele usa algema, usa marca-passo, ele tem todo um procedimento de segurança. A nossa arma lá de segurança é o diálogo com o jovem. Então, essa é, assim, rasamente a primeira resposta à tua pergunta, Laís, de como é que você desenvolve o trabalho. É na base da conversa, na semi-liberdade. Então, até esclarecendo uma outra dúvida que muita gente tem, o menino vai primeiro para o SENSE após cometer um ato infracional grave ou reiterado e vai para a SEMI? Não necessariamente. Às vezes a pessoa cumpriu lá a sua sanção, também não é chamado de pena, é uma sanção lá no SENSE e foi reintegrado à sociedade novamente. Às vezes ele sai do SENSE e passa
um período na semi-liberdade. Ou às vezes ele vem da rua, apreendido lá por ter cometido algum ato infracional. A gente tem sempre que se corrigir, porque crime e ato infracional sempre gera essa confusão, até mesmo a gente. Então ele cometeu isso na rua e ele pode vir direto para semi-liberdade, não necessariamente passando pelo censo. Então depende de cada caso. Depende de caso, depende muito do juiz que vai julgar e depende muito também do suporte familiar. A pessoa, às vezes, ela não teve aquele suporte total na família, mas tem um suporte financeiro. Isso também acaba sendo muito visto de como ele vai cumprir a sua medida socioeducativa. Não que lá dentro, após estar lá, ele vai ter diferenciação. Lá... Mas o encaminhamento dele vai depender disso. É diferente. Nós podemos fazer esse percurso hoje, assim, vamos pensar num ato infracional análogo ao homicídio. Ele vai ser apreendido e ficar na provisória, no Sense, por exemplo, que são 45 dias. Até lá vai ser construído um PIA, que é um Plano Individual de Atendimento. E daí, depois desse PIA encaminhado ao judiciário, é que vai ser dado o encaminhamento a esse jovem. Então, cabe aqui lembrar para os nossos ouvintes que não são familiarizados com o direito, que a medida socioeducativa, ela não prevê, ela não comporta prazo. Então, por isso, o jovem, às vezes, acontece, e o jovem ser apreendido por tráfico, e ficar 2 anos e meio no sistema, e um que foi apreendido por homicídio, ele fica 1 ano e 2 meses. Então, não há essa tipificação penal como há no Código Penal. Então, há diferenciações e essa distância entre quem toma as decisões e quem convive acaba prejudicando o melhor andamento do processo também. Até o Adriano comentou, assim, não há prazo para, por exemplo, sei lá, vamos pegar no direito, eu vou citar um exemplo aqui que eu realmente não sei direito. Digamos que o tráfico, a pessoa apreendida compra 1 ano, por exemplo. Se é eu ou o Adriano, vamos pagar 1 ano. Lá no menor, o prazo no sistema fechado, que é o Sense, e onde nós trabalhamos sem liberdade, o prazo limite é de 3 anos em cada uma das esferas. Limite. Limitado até os 21 anos. A pessoa, de repente, cometeu um ato aos 17, aos 18, por exemplo, perto dos 18, foi identificado que era ela, a pessoa fugiu. E foi pega com 20 anos, nós já tivemos casos assim, 20 anos e 11 meses e 15 dias. Aos 21, antes de completar 21, ela tem que estar em liberdade. Então todo mundo correr para liberar essa pessoa. Caramba. E então, vamos voltar ali, a gente, como eu disse, o nosso trabalho de cabo fazendo assim, esses vai e voltas no dia a dia, então, um pouco da semi-liberdade. Ao adentrar lá na medida, a pessoa ou vem encaminhada, de repente, pela polícia, que ela foi pega já por uma ordem judicial, ou ela vem encaminhada do Sense, ela chega lá na semi-liberdade, ela pode usar as suas próprias roupas. Desde que não tenha lá, de repente, sei lá, eu amo tráfico, uma camiseta escrito isso. Nada de apologia ao crime. O que parece engraçado, mas é incrível. Eles amam isso, muitos deles. Uma simbologia que parece não acaba. A carpa, os irmãos metralha, o coringa. Como se fosse um orgulho. Alguns têm um orgulho realmente disso. Alguns sentem muito orgulho disso. E até uma certa confusão depois vocês vão entender porque as pessoas, os menos informados dos adolescentes, de quando caem, de repente, no sistema educativo e vão para uma cadeia. Porque ele chega lá na semi-liberdade, ele não trouxe a roupa dele. Na primeira semana ou no primeiro dia, se os pais puderem, ou de alguma forma serão trazidas as suas roupas. Ele vai usar o seu tênis, seu chinelo. Ele não tem, de repente, que é comum também. O sistema oferece roupas para ele. Não é como eles gostam, mas tem uma camiseta branca ou azul, algum short mais simplesinho, calça de moletom, porque a nossa região é fria, então vai ter calça, blusa. Ele vai ser destinado a um quarto, jaquetas, meias, tênis, chinelo. Tênis, temos tudo lá. Então ele chega lá, a gente pega, ele não tem roupa, ou ele tem a roupa dele, primeira coisa é fazemos a revista nele, corporal, para ver se ele... E a revista corporal realmente não vou apalpar não, tira sua roupa, faz 3 agachamentos, vamos ver se você realmente não tem nada. Porque, mas isso é indigno. Nós já tivemos adolescentes lá que nós encontramos a pessoa tentar entrar com droga lá na boca ou com uma camisinha inserida no seu orifício anal.
Pode parecer extremo, mas sim, já. Não é não, cara. Eu assisto essa série de aeroporto e fronteira, a galera enfia droga em tudo quanto é buraco, meu amigo. Mas é um sarro que eu sempre falo, para cada apreensão que a gente faz lá dentro do sistema, logicamente a SEMI tem muito mais apreensão do que no Sense por ser essa medida meio aberto, né? Eles têm acesso à comunidade. Mas a gente tem 5 minutos para fazer a revista e eles têm 24 horas para pensar onde trazem. Então você encontra coisas... Nossa última apreensão, inclusive do Edmar lá, foi dentro do shampoo. Ele pegou os pacotinhos, enrolou e jogou dentro do shampoo branco. Sim. E tava lá dentro do shampoo que ele traz de casa, a gente vai revistar, tava lá. Porções de maconha, porções de cocaína. Que o Edmar olhou e viu pelo brilho do plástico que... Tá um pouco diferente. Nossa, imagina. Tem que ter um feeling, né? O feeling do dia a dia você acaba pegando, você acaba vendo também muito, lendo muito o ser humano, né? Sim, Quando você tá acostumado com o piado, se você acaba lendo... igual a polícia para e como é que a polícia descobre cargas de droga? É pelo emocional da pessoa. A pessoa não fica normal. É muito engraçado quando eles vão fazer o uso de entorpecentes. Aqui é a história, vamos contar a história. Quando eles vão fazer o uso de entorpecente na própria unidade, ou você já entrou, eles ficam olhando pra gente que parece que querem paquerar a gente. Porque fica um olhando. É igual aluno que quer rolar. Exatamente, essa é uma boa analogia. Caraca, maluco. Você pega o aluno pelo jeito. Eu vou chegar Eles pra ficam aplicação de procurando. falar seu bando de criminoso. A naturalidade não há nesse momento. Não há nesse momento. Criminoso não, que são a maioria menores de idade, então são jovens infratores. Jovens infratores. Exato. Então, eles chegam lá... A primeira chegada é feita, então, essa revista, e a gente já sugere um banho à pessoa. Mas eu não tenho toalha, o sistema fornece tudo. Então, ele vai ser destinado a um quarto com um colchão bom, lençol, travesseiro, fronha, cobertores a nível suficiente. E, como eu disse, é uma casa realmente. Eles têm acesso à casa toda ali, menos, obviamente, aos ambientes que são exclusivos dos servidores. Mas eles vão no banheiro a hora que quer. Eu quero tomar uma água, eu levanto, pego uma caneca, eu quero só comer, como eu disse, tem os certos horários ali, mas eu quero assistir televisão, se eu tô com o meu tempo livre, eu quero jogar videogame, fazem realmente o que quer. Eles vão lá, tomam um banho que a gente destina, poxa, eu não tenho materiais de limpeza, lá tem. Então vai ter uma escova de dente, vão receber um barbeador, vão receber sabonete, tudo necessário pra uma vivência. É como se fosse um hotel com uma estrela. Vocês são... E nós somos o pessoal da recepção. Vocês são os concierges. Aí o nosso trabalho, então depois ele vai ser verificada a escolarização, onde que ele vai estudar, se vai ser num CBJ de repente, ou se ele vai continuar no ensino regular, cursos, ali também tem lazer, então, alguns esportes na comunidade. Os programas vão sempre variando. Já tivemos karatê, já tivemos oficinas, de repente, ali dentro mesmo de pintura. Até dessa de pintura, depois eu quero comentar uma história no Histórias, que essa é uma bem legal. Mas o nosso trabalho, basicamente, é a instrução. Vocês fazem a tutoria desses jovens. A gente faz o acompanhamento. O acompanhamento, ele tá muito ligado a essa questão da conversa. Parece um serviço, às vezes, se você chega lá e olha, o serviço desse cara que foi conversando com esses jovens. Mas esse serviço é o que salva a nossa vida. Sim. Eu falo sempre, porque o jovem, se um jovem, às vezes ele tem uma rixa com você, que pode acontecer, porque você, às vezes você coibiu ele de um ato, às vezes você resolveu levar ele pra escola em cima do horário, porque ele tá indo pra escola e tá se evadindo da escola. Então, às vezes acontece o vínculo com os outros salva. Então, e esse jovem, em geral, ele é muito carente dessa abertura, para ele contar a história dele, as histórias deles. É a atenção que falta. É o que vocês dão para eles. E uma atenção, eu diria, estamos fazendo psicologia, mas o agente, ele escuta meio que sem julgamento. Sim. Porque aí ele vai contar que, às vezes, ele tá acusado de um ato infracional, mas ele tem 3, 4 que a polícia não descobriu. Então, ele conta a história de vida, conta mazelas, traumas que ele sofreu.
Então, a nossa função lá é escutar, de certa forma, acolher, mas acolher um pouco distante, que nós também temos que manter a nossa Saúde questão, mental. não, a nossa questão hierárquica, né? Sim. Porque somos nós também que vamos fazer, Colocar as regras. O Edmar falou do banho. Teve uma época, trabalhar com adolescente é um sarro, às vezes, porque teve uma época que a gente teve que ter horário pra banho. Porque os caras não... Não, porque entrava um lá, daí virava um brigueiro. Não, porque fulano tá demorando, esse clicando tá demorando. São dois chuveiros, dois chuveiros. Na época nós tínhamos 10, 12 adolescentes. Aí estabelecemos horário pra tomar banho. Por escala. Não, é um negócio impressionante. Mas é igual cuidar de filho, né? Tipo, você tem que impor limites, você tem que colocar horários, até que eles entendam como que funcionam as coisas, né? Sim, só que, como o Adriano colocou, lá nós, por sermos a pessoa de frente, também somos a pessoa que eles mais gostam. É muito comum ter um agente, o seu Adriano é muito gente boa, gosto muito dele. E é muito comum também ter, por exemplo, a Laís eu não gosto dela não, porque chata, toda hora fazendo tal coisa. E tem também aquele ponto de, se eu pudesse eu arrebentava essa pessoa ali. Sim. E comentar, inclusive, por exemplo, eu, menino, comentar com o seu Adriano, lá geralmente é tudo chamado de seu, que é essa abreviação de senhor. Que é o máximo que eles conseguem CEO. também. CEO. É o máximo que eles conseguem também, é o máximo que eles conseguem do trato e tal. Mas é engraçado, porque quando eles nos xingam, e é muito comum eles nos xingar, eles não tiram o seu. Então... Seu Adriano é um vagabundo, safado, sem vergonha, mas o seu eles não tiram. Então já foi pichado na frente da nossa unidade há muito tempo atrás. Vou matar. Meu Deus. Vou matar, e daí coloca seu. É muito engraçado que eles não perdem o respeito, digamos assim, nem nessas horas. Mas. Eu acho que nem é respeito, é tipo a muleta do chamar, como o bar. É tipo nossos parlamentares, quando excelentíssimo, Vossa, e daí. Vossa Excelência pode ir tomar, né? É muito, muito interessante essa questão. Cara, e como fica assim o psicológico de vocês? Eu ia perguntar isso também. Então, por favor, professor, não, porque realmente... É que assim, eu sou muito coração, assim. Eu vejo que às vezes, até com os próprios alunos, a gente se envolve mais com uns do que com outros, e você acaba se sensibilizando ali com os problemas. Então, como que fica o psicológico de vocês em relação a isso, né? Ver essa questão até que vocês comentaram de saiu ali do sistema, saiu do programa, né? E voltou para aquela realidade. Isso deve doer, né? Em mim doeria. A gente acaba não tendo, né? Você acaba evitando esse contato posterior. Muito. Por causa dessa questão realmente da saúde mental. Porque é comum eles saírem e retornarem jovens bons, jovens que você vê que estão apenas errando. E eles vão, de novo, errar e daí vão parar no sistema prisional, que já tem mais de 18. Ou que enquanto está no socioeducativo ainda é um pouco tempo que vai ficar. A gente conhece o sistema por dentro. Mas no prisional, que é muito comum, a ideia também, vocês verem as estatísticas, é de 18 a 25, há um número enorme de pessoas reclusas, o que aí sociologicamente faz muito mal para a sociedade, para a questão financeira da sociedade. Mas é muito comum você ter essa decepção. Então, se você for procurar os egressos e tal, você acaba tendo essa decepção, então a gente evita. Porque é bastante doloroso se você levar a cabo essa... É a mesma coisa, a gente pretende, vamos chegar lá, ser psicólogos, né? Se você se envolver com o problema de cada paciente, você tem que ser o mais ético, o mais humano possível no trato com eles, porque eles são seres humanos. E não cabe a nós que estamos ali no sistema socioeducativo um novo julgamento. Então, às vezes, os crimes são hediondos, os crimes são realmente muito chocantes, mas a gente... No começo, quando eu entrei no sistema, não sei, Edmar, eu lia o processo do jovem. Hoje em dia, nem isso eu faço mais. Porque você vai ter que desenvolver o teu trabalho de qualquer forma. Justamente para ter uma neutralidade maior. Então às vezes você ouve coisas absurdas, né? Como o Adriano colocou lá. Então teve menino que realmente tá lá por tráfico, teve meninos por furto simples. Tô falando simples, mas não tô diminuindo aqui a gravidade. Tô falando furto simples porque
A tipificação, né? Exatamente. O furto é o tomar. E o roubo é o tomar mediante ameaça. Então, se eu peguei escondido alguma coisa, eu furtei. Se eu cheguei aqui e vou levar, mesmo que sem ameaçar alguém com uma arma ou de alguma forma, até pelo tom de voz, acaba sendo, então, um roubo. Então, vamos chamar assim, por um furto, a pessoa estava lá, e é um caso extremo, nós já tivemos adolescentes que sei lá, estupraram a mãe. Meu Deus. Nossa. Então é de um extremo ao outro. Ou aquele de matou 2 a 3 e ao longo do desenvolvimento do trabalho, como a Adriana colocou, que você vai conversando, a pessoa vai confiando em você. E você chega lá, eu sempre penso assim, eu vou fazer tudo que eu posso nesse sentido, só que eu sei que tem a parte dele. É como você tá caindo, eu posso te puxar. Mas se você não esticar a mão, você vai cair. Então eu não posso... Respondendo até a tua pergunta ali, nossa, eu não consegui salvar ela. Peraí, eu fiz a minha parte? Fiz. Então eu saio de consciência tranquila nesse sentido. Porque é extremo, nós estamos contando aqui inicialmente apenas histórias boas dos meninos mais educados e tal, mas tem casos assim absurdos. Ameaças de morte eram... Agora tem um tempo que diminuiu, né? Mas ameaças de morte eram comuns. De você ter que fazer boletim de ocorrência... quando o menino de repente é da cidade, você evita certos locais que sabe que ele de repente possa estar. No desenvolvimento do trabalho, até continuando a pergunta, antigamente eles têm direito a ir para cada casa a cada 15 dias, não trava-língua. Hoje eles podem ir toda semana. Então, o menino é da cidade, entre sexta e sábado ele vai e volta domingo, de repente, à noite ou segunda cedo, depende do caso. O menino é de Curitiba, é comprado uma passagem para ele, o dinheiro custeado pelo governo, obviamente, para ir para Curitiba. É dado até um dinheiro para ele andar de metropolitano em Curitiba ou circular, que dependendo da posição de onde ele mora. O menino mora em Paranavaí. Nós tivemos casos de meninos de Umuarama. Então, recebemos ali do Paraná inteiro. Os mais difíceis, geralmente, de se trabalhar são os da cidade, porque ele já tem um envolvimento ali com a criminalidade e a criminalidade está aqui próximo a ele. Então ele já tem vínculos, né? Os vínculos são muito fortes. Agora quando o menino, vem um menino com uma tipificação de tráfico lá de Curitiba, inicialmente ele não conhece ninguém aqui. E, incrivelmente eles fazem conexões assim pro lado errado muito rápido. Sim. Muito rápido, não é como, por exemplo, eu chegar num lugar ali, nossa, consegui vários amigos que estão me ajudando com isso. Agora, pro lado ruim, é extremo. Chega a ser interessante a rapidez com que eles se olham e se reconhecem também. Que é outra questão. O fato de eles não terem cultura nenhuma, assim, nesse sentido que a gente falava, deles não saberem as estações do ano, saberem os meses. Não quer dizer que eles sejam burros. Não, eles, então, para algumas coisas, eles são muito rápidos, muito... É instintivo, né? É instintivo. Mas voltando a falar da questão do jovem, do como é que a gente se relaciona, até hoje eu tive um jovem que retornou a ligação lá para falar, queria falar realmente comigo e que ele estava bem e tal. Daí ele quis prestar uma satisfação, acho que anos depois. Mas, logicamente, que há uma dor mesmo assim no coração do agente, porque é um jovem que trabalha com recicláveis. Então, talvez, infelizmente, esse é o máximo que muitos deles vão chegar. Então, a gente costuma dar horizontes que sejam palpáveis para esses jovens. Que, às vezes, trabalhar numa empresa, trabalhar numa metalúrgica, trabalhar... É difícil quem tenha aí uma condição de alçar voos maiores. Por causa do nível de instrução também. Nível de instrução e até o formato com que eles agem. Não sentaria aqui, por exemplo, por uma entrevista, um menino lá do sistema que é muito envolvido, que não ia utilizar em cada frase 2 ou 3 gírias. Sim, normal. E o próprio KDEs, né? Uma língua própria. Pode crer. Dia tem um dicionário, né? Um dia nós vamos fazer um dia eu vou fazer um dicionário do Interessante. Quantas coisas que a gente escuta e a gente acaba acostumando, né? Mas é uma língua própria mesmo. O café, por exemplo, é moca. Por que é moca? Não sei, que também Mocatino, né? São sofisticados. A etimologia de tudo a gente não consegue chegar, mas E algumas até tem lógica, por exemplo, não é a televisão, é a tela. Vamos assistir uma tela? Por exemplo, a televisão, a gente de fato assiste a tela da televisão, não fica olhando pra borda da televisão. Mas algumas são assim, absurdas. Mas agora falando de histórias...
A gente teve um caso lá, não vou nem inventar um nome para ele, mas de um adolescente que ele tinha sido baleado. E não é incomum encontrar jovens que tenham sido baleados e tal, tenham se envolvido em vítimas também de violência. Então ele foi baleado. Quando ele estava na SEMI ainda nasceu uma filha. Ele conheceu, a menina levou lá para ele conhecer. A gente arranjou aqui estágio, não sei se era estágio ou era emprego, até não posso precisar isso. E ele estava estudando. Saiu da SEMI, novamente ele reincidiu. Daí já era maior. Então, às vezes você fica pensando, é também uma reflexão que nos pesa lá. Um filho não foi capaz de mudar a atitude dele. Ser vítima de balas, que acho que ele tomou 3 ou 4, não mudou a realidade dele. Até que ponto a gente consegue, no sistema, mudar ele em 6 meses, que é o que fica mais ou menos lá na SEMI, né? Então... É difícil mesmo. Você preservar a sua saúde mental lá é um trabalho cotidiano, juntamente com dar um tratamento digno. Então, você ser humano ao extremo, que eu acho que é necessário, e ao mesmo tempo preservar a sua saúde mental, é algo... tem que estar muito bem definido, né? É algo que é um... Eu diria que é um jogo de equilibrismo. Né? Que você, é igual subir naquelas pranchas que você tenta manter o ponto de equilíbrio. Então, nesse caso, acho que para quem trabalha lá, muitos têm hobbies, coisas que eles se dedicam fora para tentar manter. Eu faço terapia, então, para tentar manter essa sanidade. Sim. E já puxando assim, desculpa. Inclusive a questão das ameaças de morte, né? Agora cara, tá menos comum. Mas também você acostuma, professor. Eu, depois da 30ª ameaça de morte, depois da 30ª, não tô falando, não tô usando número, depois da 30ª mesmo, eu parei de contar. Que a quantidade de jovem que falou que ia me matar, que sabia que horário que eu saía, até hoje nenhum cumpriu. Torçamos a Deus, que continue não cumprindo. Porque normalmente não são jovens ruins. E é no momento de raiva, né? No momento de raiva. Depois você reencontra, às vezes, eles na cidade e tal. Eles vêm, eles te cumprimentam, eles conversam, eles agradecem, às vezes. Mas, logicamente, encontrar eles de dia, no calçadão, sempre tem um temor. Alguns ambientes, infelizmente, não são para ser frequentados por agentes penitenciários, o policial penal agora, e nem agentes socioeducativos. Tem lugares que a gente não pode. Vocês lembram do Gil Gomes, né? Sim, daqui agora. Época, sim. Sempre que nós vamos... Ele, né? A gente aqui agora. O Gil Gomes, ele tinha uma frase muito boa. Eu gostava muito dele, né? Vi algumas entrevistas que ele perguntavam pra ele: Gil, você já recebeu ameaça de morte? Ele falava: direto, só espero não receber a última. Ele falava: enquanto eu estiver recebendo, tá beleza. Se eu receber a última, é o problema, né? Você comentou, Edmar, que você tinha uma história boa, né? Uma história positiva relacionada à pintura. Então, eu queria saber qual é essa história. Isso, Laís. Ao longo dos períodos lá na Semi-Liberdade, tem programas governamentais, alguns inclusive, como por exemplo, de pintura. Às vezes tem esportivos ou mesmo profissionalizantes. E esse de pintura era um curso que os meninos lá não levavam de fato muito a sério. Eles pintavam um muro, uma parede lá de dentro mesmo. O profissional ensinava como é que utilizava de fato ali um pincel, diluir uma tinta, essas coisinhas mesmo. E um menino fez esse curso e ele, à medida lá, ele era aquele típico bagunceiro, vamos dizer assim. Então ele infringia diversas regras, em geral, como já é esperado lá mesmo. Só que quando ele saiu, depois de um certo tempo, ele me encontrou lá no Facebook, na época, e me mandou mensagem dizendo que estava trabalhando como pintor. Na época ele estava ganhando o equivalente hoje a mais ou menos 2 salários mínimos e meio. Olha aí. E disse que aprendeu a pintura ali na Semi-Liberdade. Ele falou que ele levava a sério, ele brincava, mas ele levava a sério, de fato, as aulas ali. E começou a trabalhar de repente, como um funcionário lá, ajudante de pintura. E em menos de 2-3 meses ele estava pegando pequenas pinturas. Inclusive hoje eu ainda mantenho contato com ele. Isso ocorreu, se não me engano, em 2017 ou 2018. Hoje ele já pega grandes obras, assim. Grandes obras. Ele casou, tem uma filhinha.
Ele mandou um dia uma mensagem agradecendo tudo que a gente fez por ele e tal. Ele disse que, apesar de tudo, ele nos via como uma referência. Ele não teve pai a vida toda e desde criança, como diz ele, ali na criminalidade. E na época que ele estava ali, ele era de Guarapuava, tinha um outro menino de Guarapuava. Daí eu perguntei do outro menino, e aí, como é que tá o fulaninho? Ele, cara, foi preso um mês depois por sequestro. Nossa. Então, Caramba. o que é muito comum pra gente, que eles sejam presos ou a gente encontre ali notícias de morte, infelizmente. E esse saiu. E sem reincidência, nada? Sem reincidência. Olha que Se legal. é bem legal quando você pega, por exemplo, o perfil do Facebook dele, óbvio que eu não posso expor aqui, as primeiras fotos antigas, ele tem foto lá atrásão, de 10 anos atrás, fumando maconha, com amigos fazendo sinal de arminha e não sei o que, e mostrando tatuagens, e o bagulho é louco e não sei o que. E hoje não, hoje já se começa a ver evolução ali O amadurecimento. total com a família. Às vezes ele posta foto suja ali de mais uma obra concluída, não sei o quê. Que legal. Nossa, que Então, legal. esse melhorou de vez mesmo. Foi assim, é muito bom quando a gente encontra uma cena como essa, porque é bem incomum. Como a gente disse lá no começo, o programa em si é completo, mas não tem um pré-atendimento e não tem um pós-atendimento. Essa é a falha do governo. E daí, pra gente finalizar, né, eu queria perguntar pra vocês, assim, aí vocês teve aquela vontade que vocês conversaram, entraram aqui na psicologia. Eu queria saber, tipo, a visão de vocês do curso de psicologia na Unicesumar, enfim, se vocês realmente encontraram aquilo que vocês estavam procurando, qual que é a ideia de vocês da estrutura do corpo docente, etc e tal, podem ser sinceros, tá? E como que isso tá Se vocês falarem mal, eu ajudando corto. também, né? Exato. E como isso tá ajudando... Desculpa, professor, te interrompi, mas acho que era isso. E como isso tá ajudando o próprio trabalho de vocês. Isso, Era isso? era. Perdão. Não, tudo Foi certo. uma interrupção machista aqui, perdão. Desculpa. Agora a gente tá nesse esquema. Quer começar? Comecei, mas já tá no... Já tá no pique? Bom, então vamos lá. Eu tenho que, como eu disse, eu tinha esse desejo há muito tempo de fazer psicologia e era realmente pelo motivo errado. Após entrar no curso, logo nos primeiros semestres, você aprende que eu estava pelo motivo errado. Porque para mim eu não tinha inicialmente interesse nenhum em atuar. Como eu pensei inicialmente, eu vou entrar como um autoconhecimento. E eu vi que é mais barato fazer terapia do que entrar num curso para se autoconhecer. Sim. E você não se autoconhece no curso de fato. Você aprende muitas coisas ali. Eu tive um total apoio, tenho que deixar bem claro aqui um agradecimento à minha esposa, Tassiane, que... eu não estou em casa, então todas as noites, ou quando a gente, dependendo da escala de trabalho, a gente está trabalhando à noite e estuda de manhã. Então ela me dá todo o apoio. Quando eu preciso fazer alguma coisa ali de trabalho, ela me deixa no meu canto. E a gente sabe que, bem ou mal, tem um dispêndio, o custo financeiro acaba sendo alto. Eu moro em Carambeí, então eu também gasto bastante com combustível vindo para cá, e eu tenho esse total apoio dela. No curso em si, eu acho muito legal, vou ser bem sincero. A estrutura, o que me incomoda na estrutura da Unicesumar é a questão do trânsito à noite. Certo. Isso é. Nós Sim. temos, aqui vai uma crítica, que o senhor Rodrigo, nosso grande diretor, podia pensar nisso. Nós temos 4 entradas e saídas aqui na faculdade. Somente 3 funcionam e somente 2 são calçadas. E nós temos uma rua de acesso ali, essa rua daquele bar ali, acho que é o TCC, que nem calçada é. Se você quiser arriscar com o seu carro ali, você pode passar, ou é um buraco oculto que você encontra sempre. Então nós temos uma entrada aqui em cima que acho que ninguém sabe que está trancada até hoje. Que sabe lá por que Deus fizeram. A única crítica assim, é a chegada realmente aqui, que é bem complicada. No à noite, no de manhã não tem essas dificuldades. A estrutura, os professores, em geral, são muito bons. É óbvio que tem sempre aquele que é fantástico e aquele que não é assim tão bom ali, mas em geral a gente sabe que eles também não vão encontrar os melhores alunos todos aqui em cima. Então vão ter alunos ótimos, vão ter alunos bons e aqueles que não estão nem aí. A gente sabe também que, por ser mais velho, eu aprendi bem isso. Quando o professor, por exemplo, se eu considero que o professor é um pouco fraco, que ótimo, eu tenho mais tempo para estudar por fora e aprender isso daí, que ele não vai cobrar tanto depois. Mas, em geral, o curso é muito bom. O primeiro semestre assusta, no caso nós começamos no segundo, né?
por um ajuste da faculdade. Então, o nosso primeiro semestre foi Biologia e Bioquímica com o professor Alain. Fisiologia que também não é fácil. Felipe Lara, mas também fantástico os dois. Não é porque o professor está aqui, senão... É sim. Não, também, mas eu disse a ele que ele era muito bom. Mas a matéria, para mim, era muito difícil. E anatomia, né? Anatomia. Nós tínhamos anatomia com... Eu não lembro. Não vai lembrar de todos os professores. Não lembro o nome dela porque ela não se manteve na faculdade, mas ela também era muito boa. E eram matérias assim que quando você pensa em psicologia e mente, é como se não tivesse nada a ver. Mas de fato a gente sabe que tem. É a base, né? É a base. E muito difícil. Mas o curso em si, eu tenho que ser sincero, estou gostando. Recomendo, sem sombra de dúvida. Se me perguntarem ali, se você tiver de fato decidido pela psicologia, a Unicesumar para mim realmente... eu recomendaria. Quero desconto na mensalidade. Eu acho que a psicologia aqui a gente encontra um ambiente, mais do que o curso em si, é um ambiente acadêmico, né? Você encontra outros cursos, você tem uma estrutura montada já para outros cursos, então eu acho que isso no final das contas facilita essa universidade mesmo, de você ter um universo de pessoas, de professores, de outros cursos, então você encontra nos corredores, isso ajuda nesse clima, ajuda a tornar a universidade mais atrativa. Eu, quando decidi já velho, e você que está mais velho aí pensa se está muito tarde para estudar, não é tarde, são sonhos realizados que a gente que nos fazem evoluir enquanto ser humano e conviver com a juventude nos faz um pouco mais jovens. O professor acho que passa muito disso, né? Que os alunos em geral não envelhecem, embora tenha alguma meia dúzia como nós lá, acabam passando um pouco dessa juventude. Pra gente, a gente acaba tendo que se reinventar. Então, é bem gostoso o clima. O clima na faculdade, nós estudamos já em todas as turmas, porque já estudamos de manhã, já estudamos à noite. Recomendo para quem está nos escutando, recomendo a faculdade. Recentemente, psicologia aí ficou entre as 10 melhores universidades. O campus de Ponta Grossa ficou entre as 10 melhores aí do Paraná. Então, demonstra aí o comprometimento do corpo docente com o ensino. E o comprometimento também de quem está vindo aqui, quem está fazendo, que também são os alunos. Com então, certeza. Se você tem essa inspiração e vai vir com vontade de fazer, não vale desistir. Porque no caminho muita gente desiste e a gente fica, poxa, que seriam excelentes profissionais, eram excelentes estudantes, mas eu recomendo para as pessoas em volta, tem uma estrutura, essa estrutura formal dos laboratórios, dos professores, ela é muito boa. Logicamente, essa questão do estacionamento é complicado. O pessoal que vem de ônibus também tem reclamado. Acho que é um negócio que a gente precisa lutar enquanto... agora estamos escutando os estudantes, né? Os primeiros estudantes vêm aqui, nós temos que falar nossa parte. Conseguir um ônibus direto para Umbaranas à noite seria uma excelente... Agora é ano eleitoral, quem sabe a gente consiga pleitear isso. Sim. Porque os estudantes chegam muito tarde, né? Tem estudante de fora que chega antes do que estudante que mora aqui. Sim. É verdade. Porque a universidade tem essa questão que é muito positiva, parece que é só negativo, mas é positivo, que ela fica afastada do grande centro. Isso tira um pouco do movimento, do som, transforma isso num polo melhor, mas também tem essa dificuldade daí das pessoas se locomoverem e chegarem até aqui. Tem toda a questão logística. Tem a questão própria da universidade, realmente, né? Alguns portões aí. Tem a questão da obra, da ampliação agora do bloco que está também em alguns momentos, por causa do maquinário, algumas partes estão isoladas de estacionamento, então perde. E também tem muita da parte da própria estrutura anexa, digamos assim, né? Que daí teria que ser feito uma conversa, um acordo aí entre também eu não sei quais são os órgãos, autarquia, não sei. Mas tudo isso tem que ser visto, né? As PPPs, né? Parcerias público-privadas, pra gente ver essas questões. Pra ter essa abertura, né? Porque quando a gente estudou aqui há 2 anos atrás, e a faculdade vem crescendo, eu acho que vem numa crescente, porque não tinha tanta gente. Não. É absurdo a quantidade de gente nos corredores, eles têm que sinalizar pra você, é muita gente. Então,
ela está crescendo e, ao mesmo tempo, ela precisa dessa estrutura do poder público que dê essa condição. As adequações, né? Sim. Porque a cidade evolui a partir do momento que o conhecimento entra. Então, há um benefício indireto da faculdade à cidade, além dos empregos gerados aqui, há o benefício da formação acadêmica dos seus cidadãos. E da do próprio entorno, já que a maioria da cidade, e alguns são da região, mas há um benefício indireto que precisa ser vislumbrado. Sim, e aí a gente precisa de suporte justamente para esses ajustes logísticos, né? Como a gente estava falando, de transporte e tal. A própria disponibilidade de ônibus aqui, né? Tá aumentar, porque a gente está tendo uma demanda maior. Então, fica a indignação. Não, mas fica o recado. Você falou uma coisa... Agora são os alunos sendo ouvidos aqui. Exato, então, cara. Mas é bom. Essas críticas são ótimas. Mas essa sugestão, que a gente precisa, enquanto alunos, também se reunir porque são diversos cursos para a gente conseguir melhorias que beneficiem a uma grande parcela, né? Por exemplo, a gente tem automóvel, mas o pessoal que usa ônibus, o pessoal que está fazendo a primeira faculdade, às vezes trabalha o dia inteiro. Para quem trabalha o dia inteiro, vem estudar à noite, e a mesma coisa que quem está de dia, às vezes trabalha até a noite, 20 minutos que você ganha do seu tempo são cruciais. Melhorem muito a qualidade de vida. Sim, são preciosos. E essas críticas construtivas, elas são muito importantes, né? A gente conseguiu, a partir dessas críticas no ano passado, a gente conseguiu um horário de ônibus à noite o ônibus para ali e fica esperando os alunos para que os alunos não precisem subir até o terminal, porque estava tendo muito problema de assalto, etc. Isso, então é uma melhoria, né, que a gente conseguiu em parceria com a rede de transportes, que foi por causa da demanda das sugestões. Ou seja, é possível. Claro. Sim, e o ano de pedir isso é o que você falou, Adriana, ano de eleição, é verdade, cara. Vamos aproveitar. A gente aproveita para fazer esses pedidos aí, é verdade. Né? E não são pedidos fúteis. Não. São demandas, né? E como o professor Rodrigo falou, às vezes até quando os pedidos e as próprias discussões sobre isso podem ser um pouco mais acaloradas, desagradáveis no momento, mas se elas gerarem algum tipo de resposta, algum tipo de retorno. De retorno no final, né, são válidas. Sim, né? Com certeza. Então, são boas. É o que eu sempre falo, né? Tem a crítica por ódio, que essa você ignora, porque a pessoa simplesmente ela tá ali despejando todas as frustrações dela em você. E tem a crítica construtiva, que é maravilhosa, mas ao mesmo tempo a crítica construtiva é chata porque você realmente tem que fazer alguma coisa, porque se ela é construtiva, ela faz todo sentido. Exato. Então vamos lá fazer mais uma construtiva meu Deus do vocês céu. me remeteram. Quando iniciamos o curso aqui, nós tínhamos a clínica de psicologia. Grande, uma boa estrutura. Essa parte ele vai cortar. Não, ele não vai cortar. Não sei. Vamos ver. Ele não vai cortar. E a clínica de psicologia foi dividida com a clínica de direito. Ou seja, foi cortado aos meios os atendimentos. Então, tudo foi cessado ao meio, os alunos aumentaram. Mas aí entra... Não, mas já tem... Aí eu já tenho a solução. A crítica é válida. A ampliação do bloco, ela veio justamente para isso também. Então, o crescimento principalmente do curso de psicologia... o número de alunos, tudo isso, tudo bem que lá foi com direito, né? Mas assim, todos os cursos estão crescendo. Mas demandou um novo bloco que vai vir com salas de aula, laboratórios, clínicas, etc. Então, tudo isso, óbvio, né, tá sendo... O professor Rodrigo até acho que comentou isso no episódio dele, que alguns cursos estão tendo até que fazer aula em locais alugados, né? Então, tudo isso, galera, vai ser sanado. Defendendo a firma, mas mas assim, galera, é o seguinte... Vamos lá. Se nada tivesse sendo feito, obviamente que, né, fica a indignação, a gente ia falar aqui. Talvez eu cortasse, talvez. mas assim, como tudo isso já está sendo... Mas é bom que você fale, é bom pra gente esclarecer. Como tudo isso está sendo levado em consideração e está sendo resolvido, óbvio que um bloco não se ergue da noite pro dia, né? Mas vocês estão vendo que estamos em obras, né? Todo mundo está vendo aí que já estão trabalhando. Então, esse aumento, né, do campus, mais um bloco que a gente vai ter aqui, vai suprir tudo isso, então vão desafogar essas necessidades de divisão, etc. Talvez com o aumento do bloco venha até a questão ali do asfalto para esses portões que não tem. Para aquele portão superior, né? talvez já resolva todo o trabalho da autarquia de trânsito interna seja resolvido com esse novo bloco também. Né? Uma questão interessante para psicologia, quem vem para essa área tem psicologia aqui de manhã e à noite. Acho que é a única faculdade que tem de manhã, né? Sim. É a única faculdade que tem de manhã e
Estudar de manhã aqui, pra quem puder fazer, é o céu. Porque e ela aceita essa alteração de horário, né? Por exemplo, no nosso caso lá, a gente consegue trabalhar né? tanto de manhã quanto à noite. Certas faculdades, entrei de manhã, vou terminar de manhã, ou no noturno também. Viu? Matricule-se já. E dentro do trabalho de vocês, como que vocês estão conseguindo aplicar o que vocês estão aprendendo? Olha, no trabalho nós, de fato, não, até por não estar formado e não estar exercendo esse cargo como psicólogo lá, obviamente, nós não podemos utilizar técnicas. Sim. Mas podemos... Ficam um pouco limitados. Exatamente, mas nós podemos, pelo menos eu vou falar por mim, para não responder aqui pelo Adriano, né? Apenas na conversa ali você já consegue alterar o formato com que você enxerga a pessoa e como a pessoa te enxerga. Porque, como eu sempre digo, a pessoa que está aprendida ali, o menor aprendido, nós que somos a linha de frente, ele vê o mal ali refletido na gente. O mal que eu quero dizer, foi culpa sua que eu tô preso, é culpa sua que eu tô cumprindo essas regras. Porque lá na base da família ele não conseguiu aprender a cumprir as regras. E agora... A figura de autoridade passa a ser a figura ruim de resistência. Exatamente. E nós, como somos ali, digamos, a linha de frente, nós somos essa referência da pessoa ruim do momento. Então a gente consegue, voltando novamente, vou falar por mim, eu consigo utilizar bastante algumas coisas que eu aprendo aqui, na própria conversa, a escuta, de saber, por exemplo, que hoje a pessoa não está num bom dia, às vezes eu falo, bom dia, o cara não responde grosseiro. De repente, num outro momento, sem um certo preparo, eu poderia, não vou mais dar atenção para esse cara, ele queria fazer tal coisa, não vou fazer isso para ele lá, ia fazer um favor para ele, não vou fazer. Então eu consigo, às vezes, entender que hoje não é o dia dele, que hoje ele tá mal por isso, que hoje ele voltou da casa dele e pode ter recebido más notícias, que é bem comum ele voltar e receber notícia que um amigo foi apreendido, que fulano foi preso, que aconteceu isso, fulano morreu, que deu errado tal coisa, como acontece com todos nós mesmos. Então eu consigo hoje utilizar parte do que eu aprendo aqui, obviamente, no contexto do meu trabalho, sim, mas nesse sentido mais na conversa, de entender o próximo lá, entender como eu posso ajudar ele, mesmo não estando atuando como psicólogo de fato. E a tua própria... o teu próprio emocional, né? Eu acho que deve ajudar bastante também. Sim, porque você tem que estar bem ali, você tem que estar bem. Você sabe que ele vai querer descontar em você, mas não é você pessoa, não é você o Edmar que ele quer descontar. Ele quer descontar em você que é o agente do momento ali, a figura de autoridade, como vocês citaram, de frente ali, que representa quem está restringindo os seus desejos. Então eu acho que sim, dá para utilizar parte do que a gente aprende lá ao longo do dia e dá para ajudar eles com isso muito. Pelo menos eu vejo dessa forma. Adriano? Eu já tinha... A outra faculdade que fiz, a gente tinha muita base sociológica, né? Então, a gente acabou tendo uma visão... Então, você consegue ter a visão de como o sujeito vai parar ali, o que acontece, o que acaba, de certa forma, influindo nessa questão de ele estar aí. E ali... Agora com a psicologia você começa a ver o sujeito, ou seja, a visão vem de fora para o sujeito e agora do sujeito para fora, que você começa a olhar como o sujeito encara como você consegue entender essas nuances, às vezes de irritação, às vezes de euforia, né? Que é também muito comum do adolescente. E no adolescente, em medida socioeducativa, as coisas eu diria que elas ficam mais acentuadas. Intensas. Então, a psicologia tem ajudado nesse viés. E eu acredito piamente que a gente se torna uma pessoa melhor com o conhecimento. Seja ele, uma pessoa diz, não, mas eu queria fazer engenharia. Com a engenharia ou com a filosofia você vai se tornar, porque faz você refletir. Então, o fato de você refletir, de você estar num campo acadêmico, torna você um ser mais reflexivo. Então... eu acho que ajuda sim nesse processo, nesse viés que você pensa mais. As nuances que estão subjetivas no ser humano, que
convive com você. No nosso caso, são eles, né? Mais alguma pergunta, professora? Eu acho que é isso. Queria agradecer vocês por terem aceitado o convite, né, de vir aqui participar com os nossos primeiros estudantes. Primeiros alunos. Foi muito, assim, muito enriquecedor, particularmente, assim, como a gente até comentou fora das câmeras, que é uma realidade muito diferente da que a gente vive. A realidade que vocês se deparam lá, né? Então, assim, foi muito enriquecedor para mim. Agradeço, assim, de coração, né? Foi muito legal. Muito obrigada por vocês terem disponibilizado esse tempo, porque aí vocês trabalham à noite, né? Não, nós trabalhamos de dia em turnos. Mas é escala, né? Um dia sim, um dia não. Então, Então, nós viemos a nossa folga aqui para... Isso, então isso assim né? O tempo, a gente sabe que Sim. o tempo disponibilizado, aí vocês podiam estar descansando ou estudando para a semana de provas que está Exato. chegando. Mas muito, muito obrigada. Obrigadão, galera. Que tenho muito a agradecer a vocês. Acho que foi o programa que eu fiquei mais quieto. Acho que É verdade. Em off, a Laís até comentou isso também, porque o assunto é muito interessante, é pesado, né, em muitos momentos. Mas é extremamente necessário que a gente entenda essa realidade, até para o que eu falei anteriormente também, para a gente perder um pouco dessa coisa de maniqueísmo, né, de bem e mal, de preto no branco, assim, a coisa é muito mais cinzenta e muito mais complexa do que a gente imagina. Então agradeço, Adriana, agradeço demais, obrigado por terem vindo. Foi muito bom, foi muito enriquecedor pra gente e espero que a galera goste também. Eu queria agradecer também o convite, agradecer aos professores, deixar aí minha rede social. Isso, quem quiser deixa seguir aí. no Instagram aí é @TildaiOficial. Vai estar passando aí. Tildai Oficial, pra quem quiser aí continuar esse papo, tirar dúvidas, perguntar de concurso, como é que é aquilo que a gente falou lá no começo. A gente está à disposição aí e não tenham medo nos corredores, podem falar, vamos conversar, vamos interagir, vamos beber desse universo que é a Unicesumar. Exatamente. Olha aí, bonito, hein? Foi bonito. E Edmar? Bom, eu queria então aproveitar a oportunidade e falar um pouco do meu canal de carros. Eu Olá. faço certas Olha aí. avaliações de carros. É sério? Sim, estou monetizando um pouquinho, então ganho lá uns 50 centavos por ano. Não, mentira, dá para tirar em torno de 500, 600 reais por ano. Olha Carros na prática. Paga o peru. É só procurar lá no YouTube, vai encontrar e vai Nós no vamos YouTube. colocar aí para vocês também. Carros na prática? Isso, Carros na Prática. Tem uma foto minha lá, tem aproximadamente 10, 15 vídeos, tem 2 aí no forno já para sair também. E é legal, Quer legal. deixar a rede social particular? Sim, a minha rede social particular então é @EdmarConstantini, lá no Instagram. Como o Adriano colocou, a gente está sempre disponível aqui, como vocês notaram, a gente pouco fala, né? Não somos muito comunicativos, minha mãe é mineira e falava demais, então quem acha que eu falo muito vai ver que... Não conheceu a mamãe. Não conheceu a mamãe ainda, que ela não vai deixar você falar, não. Agradecer mais uma vez aqui o convite. A gente sabe que até sendo os primeiros ali é um pouco difícil, inclusive para vocês, né? Sempre acostumados com professores ali com alto nível e de repente decai para os alunos que Não decai de forma nenhuma. Que em geral tem mais a aprender do que de fato a ensinar. Mas mesmo assim, a gente fica muito agradecido pelo convite. Eu acho que esse episódio mostra exatamente o contrário. O quanto nós aprendemos com vocês. É verdade. Assim, foi, o que eu fiquei mais quieto, falei. Foi o que eu não, mais foi de forma alguma pensem assim. Porque E agora, muito engrandecedor. o Edmar da família Constantini, o cara é psicólogo, né? Lida com os jovens lá infratores também, carros e exorcismo de demônios. Eu tinha certeza que ele ia usar essa referência, mas tudo bem. Claro. Rapaziada, muito obrigado de verdade. Muito obrigado. E é isso, Histórias, um podcast Unicesumar. A gente se encontra aqui na semana que vem, sem sombra de dúvidas, com mais um convidado sensacional. Um beijo no seu coração. Tchau. Pessoal.